Primeiramente, obrigado por acessar o vídeo. Prepare-se, porque esta série marca um antes e um depois em tudo o que já narrei. Portanto, deixe seu like, comente, inscreva-se se ainda não o fez e ative o sininho para não perder nada. O que aconteceria se você passasse a vida inteira tentando resolver um único problema e, bem quando finalmente encontrasse a resposta, percebesse que já era tarde demais? Nosso herói, Shin Sang-gun, possuía uma rara habilidade de devorar artefatos, mas nunca entendeu realmente como usá-la. Ele levou quase 30 anos de sua carreira para descobrir como comer um artefato, e a essa altura já tinha 55 anos, muito atrás de seus colegas. Mas o destino lhe mostrou misericórdia, dando-lhe a oportunidade de voltar 30 anos no tempo. Agora, com o corpo de um jovem de 25 anos e o conhecimento do futuro, Shinangun possui um potencial imenso para percorrer o caminho da força e se tornar um ranqueiro de alto nível. A história começa quando nosso herói, Shin Sang-gun, finalmente limpa a masmorra Ninho do Dragão Antigo. Shi está completamente exausto após todo o esforço, frustrado por ainda ter que trabalhar tanto, mesmo já estando perto dos 60 anos. Como espadachim, viveu 30 anos de vida profissional, mas não tem conquistas especiais, além de estar entre os 100 melhores espadachins do país, o que ele nem considera grande coisa, porque já existem milhares de jogadores neste mundo. Ele olha para sua recompensa e se pergunta se desta vez conseguiu um livro de habilidades. Ele já comeu artefatos antes graças à sua habilidade e questiona se pode devorar este também. Então, ele nota uma notificação indicando que a constelação modelo de florescimento tardio foi estendida. Um homem sai de um portal. Seu sistema o informa que este homem é um estudante do modelo de florescimento tardio, que o elogia por seu trabalho árduo falando em hindi, idioma que Shi não entende. Ele também o parabeniza por seu impecável golpe final. Agora Shin compreende que este estudante é sua constelação contratada. Sem jeito, ele agradece por escolhê-lo para o contrato, já que Shi não passa de um espadachim de terceira categoria. Não só isso, ele também recebe outros benefícios. Ao atingir o nível 850, todos os artefatos e títulos serão duplicados. No nível 900, suas estatísticas serão triplicadas. No entanto, Shin se sente bastante decepcionado porque seu nível é de apenas 650. Ele sabe que não pode ser contratado por esta constelação porque não cumpre os requisitos. Então, o estudante o incentiva a comer o livro, o que ele já ia fazer de qualquer maneira. Ele exclama que o fará. Devorar um artefato é a única habilidade que adquiriu quando despertou como jogador. No início, ele não entendia sua habilidade e tentou cozinhar os artefatos para poder comê-los, inclusive os fritou, mas não sentiu nada. Esse experimento lhe custou 30 anos. Finalmente, ele usou a sincronização de mana com um artefato de rank adequado. Esse truque permitiu que ele ativasse sua habilidade de devorar artefatos, mas o problema foi que ele descobriu tarde demais. Outros jogadores já haviam se tornado mais fortes e estavam muito à frente porque começaram antes. Ele olha dentro do livro e, irritado, pergunta ao estudante se não deveria ter instruções, já que é um livro de habilidades. O estudante responde que tem muito pouca informação sobre aquele livro em particular. Alegremente, sugere que Shi espere e tente usar a sincronização de mana novamente. Afinal, obviamente Shin tem muito tempo livre, mas Shin se enfurece ao ouvir isso. Ele grita que não lhe resta muito tempo, já tem quase 60. Se tivesse tido um filho aos 30, esse filho agora teria 30 anos, e poderia até ter netos. Diante disso, o estudante se desculpa por suas palavras, mas Shin tenta minimizar a importância. O estudante do modelo de florescimento tardio não está errado, simplesmente a vida de Shin está cheia de arrependimentos. Ele se lembra então de uma pessoa de sua juventude que ele admirava e a quem queria se parecer. Com um suspiro cansado, ele declara que já é tarde demais para realizar esse sonho porque está muito velho. Quem dera fosse um pouco mais jovem. Nesse momento, a expressão do estudante se torna significativa. Shin percebe que vai se aposentar. De qualquer forma, ele pede à constelação que vá com outro jogador, pois cancelará seu contrato. Mas quando se vira, a constelação já tem uma magia ativa pronta, embora Shin não entenda o que está acontecendo. Esta é sua última cena, a última lembrança de seu eu de 50 anos. Seu sistema o informa que o estudante do modelo de florescimento tardio usou a essência com a qual estava experimentando. Com isso, a regressão começa. A cena muda para o repórter player G Park Jung perguntando se as masmorras e portais são essencialmente os melhores campos de treinamento para os jogadores. O CEO da Yunjong Corporation, Heng Han-jong, responde que, dessa maneira, as masmorras podem se tornar degraus para os jogadores, mas os portais são literalmente entradas para outras dimensões que os ajudam a testemunhar o desconhecido. Com estas duas regiões, os jogadores podem aprender e prosperar. O debate continua na televisão enquanto uma versão muito jovem de Shin observa enquanto limpa sua adaga e comenta como voltou ao passado. Já faz um tempo desde a última vez que viu esta série. Agora ele precisa entender a situação. Embora já tenham se passado 4 dias desde que despertou 30 anos atrás. Ele lembra que perdeu a consciência e, ao acordar, estava em seu antigo apartamento de um cômodo só.
Ele não entende como está no corpo de 25 anos com todas as memórias de sua vida anterior intactas. Ele pensa muito, mas, segundo ele, a única razão para sua regressão é a obra da constelação. Com um sorriso, ele reflete sobre sua mente confusa, mas ainda assim planeja sair para treinar. Ele olha para sua adaga. Uma Venomous Dag, uma arma de baixo rank. O bom é que Shin já conhece sua habilidade oculta. Ela tem uma taxa de absorção de 10% para artefatos de bronze e 20% se ele já usou o artefato antes. Ele sabe que a taxa é baixa, mas também que o verdadeiro valor está em sua habilidade oculta. Ele já iniciou a absorção com a sincronização de mana. Seu sistema o informa que está entrando na fenda da consciência. Essa fenda é basicamente o espaço que o ajuda a devorar um artefato. Como sempre, Shin fica nervoso ao entrar porque é como um menu surpresa esperando por ele. No momento seguinte, ele vê um frango inteiro cozinhando em uma frigideira. Finalmente, a frigideira é colocada na frente dele enquanto seu sistema o informa que a preparação para absorver a adaga foi concluída. Ele observa o frango assado com azeite de oliva. Fica feliz em ver um prato normal em vez de algo estranho representando a adaga. Com isso, ele começa a comer o frango, pensando que poderia devorar artefatos sempre se fossem servidos assim. A absorção começa, e ele adquire permanentemente 2 pontos de agilidade. Não só isso, ele também obtém a habilidade Golpe do Demônio. Em seguida, seu sistema o informa que, após a absorção, o artefato desaparecerá permanentemente. Com isso, ele retorna para sua casa. Ele se arrepende um pouco de ter perdido a adaga, mas se consola pensando que não a usaria de qualquer forma. O importante é que ele obteve a habilidade que queria. Agora ele deve continuar. Enquanto isso, na masmorra 85, no esquadrão da equipe 1, alguém se aproxima do líder da equipe, Junho. Este pergunta o motivo da visita do líder dos carregadores. O líder explica que um de seus membros deixou o trabalho. Era um novato chamado Shin, nosso herói. Diante disso, Junho o consola dizendo para não se preocupar com Shin, porque ele vai se juntar aos jogadores. O líder dos carregadores fica perplexo ao ouvir a notícia. E o mesmo o aprovou e até pergunta se ele tem algum problema com isso. O líder explica que Shin mal acabou de despertar e nem sequer completou a academia de jogadores. Nunca antes Junho havia adicionado alguém como Shin à sua equipe. Além disso, existe o risco de desequilíbrio em sua equipe devido à distribuição do trabalho. Então Yun o chama com firmeza e pergunta se ele já não cuidou de tudo, incluindo sua equipe e o sistema de contribuições. A resposta deixa o líder chocado, que se desculpa. Quando ele sai, o subordinado de Yun o elogia por calar o líder dos carregadores, mas também mostra curiosidade porque é incomum que Yun aceite alguém como Shin em sua equipe. Yun ri e explica que pode usar Shin como sacrifício. Se alguém tiver que morrer, será Shin. Isso também calará a boca dos carregadores. Além disso, ele acredita que, como jogador de nível 1, Shin não conseguirá continuar de qualquer maneira. Seu subordinado entende. Nesse momento, Shin o cumprimenta e se apresenta. Os carregadores o olham com ódio. Shin está muito nervoso sob os olhares de todos, mas pensa que pelo menos poderiam se dar ao trabalho de esconder suas expressões. Então Junho o cumprimenta de volta com uma piada, dizendo que pensou que ele chegaria atrasado em seu primeiro dia como jogador. Em seguida, nota que Shin tem uma grande espada como arma. Shin responde um pouco envergonhado que estudou muitos vídeos de técnicas com espada longa. Junho lembra que a espada longa é a mais difícil de manejar. Shin responde que confia em poder se proteger, então Yun deveria confiar nele. Então Yun passa o braço pelo ombro dele com entusiasmo, expressando que Shin tem espírito como ele. Em seguida, ordena a sua equipe para começar a incursão na masmorra. Com isso, eles entram na masmorra enquanto Yun instrui Shin a ficar na entrada. Todos discutem quantos monstros vão matar. No entanto, Yun mantém o olhar fixo em Shin com uma expressão pensativa. Ele despreza o fato de que Shin estudou esgrima no YouTube. Ele pensa que Shin se tornou arrogante apenas por ter despertado como jogador. Acredita que ele tem um desejo de morrer. Mas, de qualquer forma, isso se encaixa em seu plano, porque esta masmorra de orcs é famosa por ser o Muro das Lamentações para novatos. Junho sorri maliciosamente, pensando que Shin perceberá seu lugar muito em breve, mas mais tarde seu sorriso se transforma em uma careta de espanto quando encontra os cadáveres de numerosos orcs mortos por Shin, forçando-o a questionar a verdadeira identidade de Shin. Orcs são criaturas fictícias que costumam aparecer em universos de fantasia. Na maioria das vezes, as pessoas os consideram fracos em comparação com seres poderosos como os dragões. Nesse sentido, os orcs são vistos como caóticos, estúpidos e inferiores. Precisamente por isso, os jogadores novatos costumam subestimá-los e se lançam ao ataque pensando que podem derrotá-los facilmente. Um desses jogadores avança agora sobre um orc, assumindo levianamente que o estilo de luta de um orc é simples, mas no instante seguinte o orc o agarra. Com uma altura média de 250 centímetros e um peso de 180 kg, a disparidade física é sua principal vantagem, dando-lhe superioridade sobre os humanos. É por isso que os orcs ganharam o apelido de o Muro das Lamentações. Agora,
Vê-se Junho liderando sua equipe dentro da masmorra. Um dos jogadores veteranos lembra a Shin que ele não receberá tratamento especial só por ser novo. Enquanto isso, o chefe dos carregadores guarda rancor contra Shin por ter se tornado um jogador imediatamente após despertar. Shin simplesmente sorri e lhes assegura que dará o seu melhor, ganhando apenas uma careta de zombaria do veterano. Em seguida, Shin para por um momento e pergunta se pode lutar na linha de frente sozinho, o que deixa o veterano momentaneamente desconcertado. Antes que possa responder, ele avista um orc atrás deles. Shin se mostra visivelmente animado para sua primeira batalha e se prepara para entrar em combate. Mas no momento seguinte, o jogador veterano empurra o orc com seu escudo. Ele xinga Shin por tentar usar uma espada quando seus movimentos são tão lentos. O veterano esbraveja que não precisa de sua ajuda, apenas que ele demonstre suas habilidades. Enquanto ouve a repreensão, Shin diz com calma para ele olhar para a frente. Xingando novamente, o veterano tenta atacar o orc, mas seus olhos se arregalam de surpresa quando o orc começa a dominá-lo. Junho intervém bem a tempo e de alguma forma consegue empurrar o orc para trás. Furioso, ele grita com Shin e o resto de seus companheiros que eles não estão em um piquenique. Todos se desculpam e ficam maravilhados com a habilidade de Junho. Ele pede a todos que fiquem para trás enquanto se prepara para enfrentar o orc. O orc avança contra ele, mas Yun bloqueia o ataque e no instante seguinte, apunhala o orc no coração. Todos se animam, esperando que o orc esteja morto. No entanto, o orc sorri e levanta seu machado, tentando atacar novamente. Yun desvia rapidamente do ataque enquanto Shin observa tudo com calma. Shin acredita que Yun é o jogador de nível mais alto da equipe, mas na realidade Yun é apenas nível 50 e tem dificuldades para acertar o orc. Ele tenta outra vez e desta vez consegue apunhalá-lo com sucesso. O orc cai, o que faz todos acreditarem que ele pode estar morto. A equipe se surpreende ao ver Yun matar um orc sozinho. Junho ordena que avancem, mas sua ordem é interrompida quando eles testemunham uma massa de orcs correndo em sua direção. O pânico toma conta do grupo ao ver os orcs se aproximarem e eles olham para Junho em busca de orientação. Junho sugere recuar pela segurança da equipe, sabendo que lhe custa derrotar até mesmo um único orc e agora um exército inteiro se aproxima. No entanto, Shin surpreende a todos quando oferece seus serviços para lutar contra os orcs. Os outros pensam que ele enlouqueceu. Junho tenta argumentar com ele, dizendo que, embora esteja animado por seu despertar, deveria ser mais cauteloso. Mas Shin ignora suas palavras e se lança contra os orcs. Os outros o advertem que ele vai se matar. No entanto, com um movimento rápido e decisivo de sua espada, Shin mata um dos orcs, partindo em dois. Todos ficam atonitos ao ver que um novato conseguiu matar um orc de alto nível. Shin, por sua vez, se pergunta por que não conseguiu dar o golpe perfeito que costuma conseguir na linha dos orcs, devido ao fato de ainda ser nível 1. Os orcs restantes, furiosos com a morte de seu companheiro, avançam contra Shin, mas ele não se abala. Apesar de ser um jogador de nível 1, ele tem muita experiência em seu arsenal. Ele empunha sua espada, determinado a enfrentá-los. Um por um, Shin corta os orcs. Um tenta atacá-lo, mas Shin desvia sem esforço, quebrando sua máscara com um golpe de sua espada. Ele comenta com naturalidade que já matou muitos orcs em sua juventude. Enquanto isso, os espectadores estão em completo choque, perguntando-se se este é realmente o mesmo Shin que conhecem. Finalmente, Shin se prepara para a última batalha, enfrentando o orc de armadura, o chefe final da masmorra. O orc ruge de fúria enquanto se lança contra Shin com a intenção de acabar com ele. Shin está pronto e eles colidem, espada contra machado. Junho, testemunhando tudo, grita para Shin que seu ataque não funcionará, que a pele do orc de armadura é muito grossa. Enquanto isso, o orc o observa com um brilho nos olhos. Shin pensa que ele está apenas sendo dramático. É hora de Shin usar sua nova habilidade, golpe demoníaco. Quando o orc coloca sua arma sobre o ombro de Shin, este lhe diz com um sorriso para ficar quieto. O orc grita, mas o golpe demoníaco o atordoa por um momento. No instante seguinte, o orc está no chão, derrubado por Shin. Junho e seus companheiros ficam atonitos, incapazes de acreditar no que veem. Os cadáveres dos orcs à sua frente foram derrubados por um jogador que despertou há apenas 3 dias, o que parece irreal. Junho pensa na habilidade de obstrução de Shin, referindo-se ao seu golpe demoníaco. Ele lembra que mesmo os jogadores de rank superior só conseguem ativá-la por 1,5 segundos. E ainda assim, lá está Shin, já incrível com uma grande espada, garantindo que aprendeu a manejá-la apenas assistindo a vídeos no YouTube. Junho anota mentalmente para perguntar-lhe quais vídeos ele viu. Ele está completamente desconcertado ao perceber que Shin realmente usou a obstrução contra um orc totalmente blindado. Enquanto isso, Shin sobe de nível. Além disso, ele recebe um título de rank F chamado Filhote Temerário e Imaturo. Com este título, ele ganha 5 pontos em evasão. Shin não está particularmente entusiasmado por subir de nível, mas gosta de acumular pontos de evasão. Ele também tem um ponto de estatística disponível que pode usar para aumentar qualquer um de seus atributos.
Ele já sabe exatamente qual status quer melhorar. Ele aprendeu, embora um pouco tarde na vida, que a sorte é o mais importante, então ele aumenta sua estatística de sorte, sabendo que isso o ajudará a melhorar suas habilidades e a aumentar as chances de obter artefatos raros. O sistema o notifica que sua estatística de sorte foi aumentada com sucesso. Então, Junho toma a palavra e pergunta se ele é realmente Shin. Em seguida, pergunta onde ele aprendeu a habilidade de obstrução. Shin pensa em silêncio que obviamente não pode revelar a verdade, que vem do futuro e está usando as habilidades de seu eu passado. Então ele mente e diz que obteve a habilidade quando despertou, mas Yu não acredita, não faz sentido. Observando a espada de Shin, Yun comenta que talvez ele apenas teve sorte e conseguiu um artefato de rank diamante ou até superior. Diante disso, Shi estende sua espada para ele e diz a Yun para verificá-la por si mesmo. Yun aceita e a pega. Ele a inspeciona de perto. É uma grande espada sem brilho, uma arma completamente comum. Yun exclama, incrédulo, que a espada é apenas uma peça comum e que Shin realmente possui essa habilidade. Ele pragueja baixinho, frustrado porque mesmo após 2 anos de experiência como jogador e alcançar o nível 50, ele ainda não adquiriu uma habilidade como a obstrução e, para piorar, agora terá que dividir seu pagamento com Shin. Seus pensamentos são interrompidos por um de seus companheiros que o informa que o chefe intermediário despertou. Com uma expressão mal-humorada, ele ordena que a equipe avance. Em seguida, vira-se para Shin. Agradece-lhe de má vontade por cuidar dos lacaios, mas o adverte para não se exceder novamente, porque ele não conseguirá vencer o orc-demônio que estão prestes a enfrentar. Diante disso, Shin ri com malícia, lembrando-se de repente da verdadeira razão pela qual se juntou a este grupo depois de voltar no tempo. Então ele se dirige a Junho e o desafia, perguntando se ele está com medo. Medo de que Shin realmente tenha a habilidade de matar o orc-demônio sozinho e reivindicar o artefato. Ele ri, acrescentando que seria justo, já que as recompensas são distribuídas com base na contribuição de cada membro. O artefato a que Shin se refere é a Pedra Carmesim, que só pode ser obtida derrotando o orc-demônio. O problema, no entanto, é que ninguém sabe realmente se a Pedra Carmesim aparecerá ou não. Não até depois da luta, porque ela raramente aparece, mas Shin sabe com certeza que este orc-demônio em particular deixará cair a Pedra Carmesim. Em sua vida passada, sua equipe não conseguiu derrotá-lo. Outra equipe conseguiu. Página 6. Matá-lo e ficou com a Pedra Carmesim. Naquela época, Shin sentou-se com uma expressão derrotada, observando o outro time comemorar e parabenizar seu líder por obter a Pedra Carmesim, um artefato capaz de atingir um preço enorme. Mas o que mais chamou a atenção de Shin foi a habilidade única que o artefato possuía, uma habilidade de atraso. Esse foi o momento em que Shin ficou obcecado. Agora, no presente, essa habilidade de atraso é exatamente o que ele deseja desesperadamente. Então, ele pergunta ao líder da equipe se a recompensa é entregue de acordo com a contribuição dos membros, caso em que não deveria haver problema se ele derrotar o orc demoníaco sozinho. Junho fica em silêncio por um momento. Shin, no entanto, anseia pela habilidade de atraso. Embora saiba que ganhará uma má reputação por ser arrogante como iniciante, ele sabe que não o levarão a sério. E é exatamente isso que acontece quando um dos membros da equipe pergunta se ele enlouqueceu. Mal depois de derrotar um monte de orcs, já se acha alguém importante. Ele tenta acalmá-los, mas a voz de Yun os interrompe, dizendo a Shin para fazer o que quiser. Os jogadores ficam surpresos com a decisão de Yun, mas este adiciona uma condição. Shin pode entrar na masmorra e matar o orc demoníaco, mas apenas se Yun falhar em matá-lo primeiro. O rosto de Shin se ilumina com a condição, e ele diz a eles que se retirará da batalha. Junho repete para ele fazer o que quiser e avança com seus lacaios seguindo. Em seu caminho, ele pensa em Shin como nada mais que um tolo arrogante que se acha importante só porque conseguiu uma grande habilidade. Ao abrir a porta, Yun está determinado a limpar a masmorra e calar a boca de Shin. Ele quer demonstrar que a experiência é superior à habilidade. Ele abre a porta e seu sistema o notifica que entrou na sala do chefe intermediário. Ali se ergue um formidável chefe intermediário chamado o Orc Demoníaco Sedento de Sangue. Junho ordena a todos que se preparem para a batalha. Enquanto observa o chefe, ele se lembra da informação que receberá, que afirmava que este chefe era mais fácil de derrotar. Ele instrui sua equipe a formar um círculo ao redor do chefe e atacar pela retaguarda. Ele zomba do desejo de Shin de derrotar o Orc Demoníaco sozinho. Determinado a não lhe dar nenhuma chance, ele se lança contra o chefe, exclamando que ele tomará a liderança. Momentos depois, ele é jogado no chão com a cabeça ferida e sangrando. Junho se levanta atordoado, perguntando-se o que acabou de acontecer. Shin, olhando de longe, pensa que havia suposto que eles se retirariam, mas em vez disso, eles atacaram imprudentemente o orc demoníaco de frente. Ele lembra que a derrota em sua vida passada ocorreu pela mesma razão. Os membros da equipe de Yun olham para ele perguntando o que devem fazer. Um deles lembra que morrerão se continuarem assim. Ao observar o orc, Junho se lembra do anterior, que também havia sido inesperadamente forte. Ele se arrepende de ter confiado em informações falsas do mercado. Em seguida,
dá a ordem de recuar por enquanto. Ao ver o rosto sorridente de Shin, os outros se irritam. Um deles pergunta o que há com ele. No entanto, Junho insiste que recuem, apontando que, graças à visão reduzida do orc demoníaco, eles podem escapar pelo flanco. Todos agradecem a ordem. Então ele se vira para Shin e o adverte para não culpá-lo se morrer. Com a espada na mão, Shin lhe assegura que não deve se preocupar, pois não vai morrer. Agora ele está diante do orc demoníaco, que grita e avança contra ele, mas Shin está completamente pronto. Ele sabe que, se comparar suas estatísticas, não teria chance de vencer, mas a experiência de sua vida passada é sua maior vantagem. Ele ataca o orc demoníaco. Enquanto isso, a equipe de Yun se vira, perplexa, ao ouvir o forte choque metálico, sinal de que Shin conseguiu desviar o machado do chefe. Shin, no entanto, queixa-se zombeteiramente que sua mão dói, dizendo que a única coisa que pode fazer é desviar. Em seguida, ele olha fixamente para a pedra carmesim. Com esta pedra, ele poderá obter a habilidade de atraso, que poderá combinar com seu golpe demoníaco. Os 2 segundos de atordoamento dessa habilidade poderiam melhorar drasticamente com o atraso. Não só isso, ele tem certeza de que sua habilidade principal, devorar artefatos, pode ajudá-lo a combinar diferentes habilidades. Por isso, ele pensa em combinar seu golpe demoníaco com uma habilidade que possa aumentar o efeito de atordoamento, o que potencialmente lhe permitiria alcançar um atordoamento infinito em combate. Ele percebe que a habilidade de atraso é a chave para tornar isso possível. Ele desafia o orc demoníaco a atacá-lo. O chefe, furioso, tenta golpeá-lo, mas Shin fica satisfeito com seu progresso. Esta parte de seu plano funciona. Ele vê o ponto fraco do orc demoníaco. Ele desvia do ataque, fazendo com que o machado fique cravado no chão. Sem perder tempo, Shi ativa o golpe demoníaco, atordoando o orc por 2 segundos. Enquanto isso, Yun fica surpreso ao ver que a habilidade também pode ser usada no chefe intermediário. Shin tenta zombar do orc, apontando que os orcs têm padrões de combate simples, e ainda assim, este deveria ser um chefe, mas ele congela quando, no instante seguinte, o orc se liberta do atordoamento e tenta atacá-lo. Por pouco, Shin consegue bloquear o golpe com sua espada. Ele lembra então que o orc demoníaco tem uma habilidade de regeneração capaz de neutralizar seu golpe demoníaco e anular o atordoamento. Agora Shin deve esperar 15 segundos para usá-lo novamente. É precisamente por isso que ele precisa da habilidade de atraso. Ele percebe que não tem outra opção a não ser derrotar o orc sem ela. Com isso, ele avança com sua espada, enfrentando o orc demoníaco de frente. Junho observa a luta, mas seu subordinado lembra de que devem recuar, já que parece que Shin também não está ganhando. Enquanto olha para o rosto de Shin, Junho permanece calmo, especialmente quando sua habilidade de atordoamento não funciona e existe uma enorme diferença de estatísticas entre ele e o orc. Ele se pergunta se Shin é realmente um jogador iniciante. Ao desviar de outro ataque do orc demoníaco, Shin reflete sobre como, em sua vida passada, vivenciou uma situação semelhante. Se você é muito fraco contra um inimigo, deve se concentrar em um ponto em vez de pensar em derrubá-lo de uma vez. Agora Shin precisa usar a força do orc a seu favor para abrir caminho. Com isso, ele consegue atravessar o orc demoníaco e recebe uma mensagem de parabenização de seu sistema. Ele sobe 2 níveis e também obtém o título de rank de Caçador de Demônios. Com este título, ele adquire habilidades de regeneração 5 vezes mais rápidas. Ao olhar para seu sistema, ele se sente aliviado por obter os 2 títulos, uma vantagem de ser um jogador solo. Em seguida, ele olha para Junho e sua equipe, que permanecem completamente em silêncio por um tempo. Ao ver suas reações, Shin sabe o que deve fazer para evitar uma situação embaraçosa. Ele grita dramaticamente que quase morreu. Ele atribui o mérito ao líder por infligir dano suficiente ao orc demoníaco. O loiro pergunta ao líder quando foi que ele conseguiu danificar o orc. A princípio, Yu não entende o que está acontecendo. Shin sabe que Yu não é tão tolo a ponto de não aproveitar a oportunidade de preservar sua honra diante de sua equipe. Enquanto olha para a pedra carmesim, Junho compreende que deve cumprir sua promessa. Ele se vira para sua equipe e exclama que agora que derrotaram o chefe intermediário, devem se preparar para o chefe final. Todos obedecem. Depois de um tempo, eles sobem as escadas comentando que não há como um novato como Shin derrotar o chefe por conta própria. Um deles gostaria de ter uma habilidade de atordoamento também, mas outro lembra que elas não funcionam em chefes. Assim que eles se vão, Shin ri enquanto observa a pedra carmesim. É hora de ativá-la. Ele examina as estatísticas da pedra carmesim, que é um artefato de prata. É uma cristalização que fortalece a tenacidade e a resistência. Para devorar a pedra carmesim, nosso protagonista entra na fenda da inconsciência e o sistema lhe serve um prato do mestre-chefe Shi com manta de vitela. A combinação de sabores o deixa satisfeito, como se finalmente tudo estivesse a seu favor. Então ele recebe a notificação de que seu corpo está pronto para absorver a pedra carmesim. Ao dar uma mordida, o processo de absorção começa. Devido ao seu rank de prata, a taxa base de absorção é de 20%.
Suas estatísticas de força e saúde aumentam em 2 pontos e um efeito especial chamado atraso é adicionado ao seu conjunto de habilidades. Com este efeito, ele obtém a capacidade de impor um atraso em qualquer habilidade que escolher. Embora o novo efeito o incomode um pouco, ele o vincula ao golpe demoníaco. O sistema confirma a adição do efeito. Se ele usar o golpe demoníaco antes que o atordoamento inicial termine, o inimigo será forçado a um segundo atordoamento. O terceiro golpe tem 90% de chance de desencadear outro. O quarto tem 60% de chance, e para o quinto, a probabilidade cai para 30%. Quando Shin volta a si, está cheio de satisfação. Antes, ele acreditava que um atordoamento garantido de 4 segundos era apenas teórico, mas agora se provou real. Nesse momento, Junho se aproxima e inicia uma conversa. Ele o informa que a sala do chefe está logo à frente, onde o Lord Orc Berserker os espera. Quando nosso protagonista se oferece para se juntar, ele surpreendentemente recusa. Ele explica que, como líder, seria irresponsável não aproveitar alguém com as capacidades de Shin. Com um aperto de mão firme, ele o convida a cooperar. Nosso protagonista aceita, mas mantém suas condições inalteradas. Junho concorda. Nesse momento, um jogador informa que o grupo está pronto para avançar. Junho assente e diz a todos para ficarem alertas. Nosso protagonista percebe que um jogador loiro franze a testa e acha isso desconcertante. Para elevar o moral, Junho lembra a equipe que estão quase terminando e sugere sair para beber depois. Na masmorra 85, na sala do chefe final, aparece o Lord Orc Berserker, aterrorizante em tamanho, com presas enormes e cabelo selvagem que esconde seu rosto. Junho se oferece para entrar primeiro, mas nosso protagonista dá um passo à frente, insistindo que entrem juntos. A audácia em seu tom deixa os outros atonitos. Em vez de seguir seu líder, ele avança, pensando que, ao contrário dos orcs demoníacos, os orcs Berserker têm menor resistência a habilidades. Com ataques calmos e controlados, deveria ser possível atordoá-lo. O Orc Berserker avança. Nesse momento, Shin se pergunta se realmente foi ele quem falou com tanta confiança. Quando criança, o medo o dominava. Quando adulto, a sobrevivência o consumia. Mas agora ele se recusa a viver da mesma forma. Ele deve mudar e provar isso aqui e agora. Com todos observando, ele desfere um golpe devastador, quase partindo o chefe em dois. Yun o observa, espantado, chamando-o de monstro. Shin anuncia que o inimigo está atordoado por 4 segundos. Ele ativa a habilidade Golpe Demoníaco. Diz aos outros para avançarem e darem tudo de si. O Orc Berserker se contorce de dor enquanto os golpes chovem sobre ele. Finalmente, o Orc Berserker é derrotado e a masmorra 85 é limpa. Um jogador com um escudo comenta o quão fácil a masmorra pareceu. Outro atribui a vitória ao efeito de atordoamento. Atrás, os carregadores murmuram entre si, perguntando-se se Shin já tem um carregador pessoal. Um planeja perguntar, mas outro com a mesma intenção o repreende. O sistema informa então que ele subiu de nível e obteve o título Poder Avassalador, Rank D. Este título estende todos os seus efeitos de status em 10%. Ele reflete sobre a quantidade de títulos que está acumulando, algo que nunca conseguiu em sua vida passada. Mesmo assim, até agora ele fica aquém de um homem. Dog Junsu, a espada fantasma, a espada completa, o espadachim mais forte da Coreia. Apenas 2 anos após o início da Era dos Jogadores, Dogunsu superou o nível 500. Na vida passada de Shin, Dogunsu era intocável, mas desta vez ele pretende alcançá-lo, se não superá-lo. Cheio de determinação, nosso protagonista se espreguiça. Junho se aproxima e elogia seus esforços, entregando-lhe um objeto como recompensa. Surpreso, ele aceita e pergunta o que motivou o presente. Junho explica que ele carregou a equipe e que o objeto, um artefato de rank bronze, não era valioso o suficiente para ser guardado. Como sempre, ele brinca dizendo que não o teria dado se valesse mais, mas no fundo Junho sabe que Shin agora está em outro nível e provavelmente não permanecerá por muito tempo em sua equipe. A constatação o machuca. À distância, o jogador loiro observa a troca, ardendo de ciúmes. Após anos de lealdade, ele se sente descartado. Para ele, Shin é apenas um novato com sorte. Com a raiva transbordando, ele pega seu telefone e murmura que ambos deveriam morrer juntos. Ele faz uma chamada. Na manhã seguinte, no apartamento de Shin, no distrito de Sompa, Jansil-dong, ele se sente satisfeito. Enquanto a maioria dos carregadores ganha apenas $200 por dia, sua conta bancária tem 6 milhões. Claramente, Junho lhe pagou mais que o dobro, juntamente com um item extra. Esse item, o Anel do Berserker, é um artefato de bronze com os efeitos Aliviar e Força mais 10. Normalmente obtido dos Orcs Berserker, o anel amplifica a Fúria Sangrenta. Para usá-lo corretamente, deve-se gastar 1 mana por segundo, reduzindo o peso combinado de todos os artefatos equipados para 1 kg. Nosso protagonista agora entende por que é apenas de rank bronze. A maioria dos jogadores esgotaria seu mana antes de brandir sua espada, mas ele não é como a maioria.
Embora em sua vida passada tenha levado 50 anos para compreender sua força, agora ele aproveita cada lição. Ele sabe que os artefatos que requerem mana geralmente trazem penalidades, mas uma vez devorados, essas penalidades desaparecem. Seus efeitos permanecem, mas os custos de mana se desvanecem. Animado com essa descoberta, ele se prepara para mais um de seus característicos desafios de Mukkan. A sincronização de mana com o Anel do Berserker já começou e ele não se importa com os riscos. Para ele, cada nova habilidade é um passo à frente. Enquanto isso, em um clube privado no distrito de Gangnam, Seul, o jogador loiro furioso insiste que não estava mentindo sobre o atordoamento de 4 segundos. Um homem sentado à sua frente pergunta se ele está levantando a voz. Imediatamente, o jogador fica em silêncio. O homem pergunta por que deveria se importar. Ao ser pressionado, o jogador nega buscar vingança, alegando que é apenas negócio, mas o homem vê através dele. Sua companheira, uma mulher, sussurra algo em seu ouvido. Com um sorriso frio, o homem marcado se vira e corta a orelha do jogador. Ele lembra ao jovem trêmulo que eles não são seus servos. Enquanto derrama licor sobre a ferida, ele declara que pagará com sua voz, sua lealdade, tudo no valor daquela orelha. E então, com calma cruel, pergunta novamente sobre nosso protagonista. No dia seguinte, nos campos de treinamento de Jansil, Shi está sentado em uma escada, pensando no sabor desagradável da sopa fria de pepino. O gosto não o atrai, embora continue comendo porque é a única coisa disponível após seu retorno do Anel Berserker. Seu estômago protesta com o sabor, mas ele se mantém otimista, convencido de que sempre há uma luz no fim do túnel. Agora ele gira sua grande espada com facilidade, notando o quão leve ela se tornou graças ao efeito de redução de peso da habilidade de devorar artefatos. A habilidade já não consome mana e, embora a penalidade tenha reduzido pela metade seu efeito geral, cada artefato que ele carrega agora pesa apenas 100 gramas. Essa vantagem passiva o convence a continuar usando a grande espada por enquanto. Ao verificar suas informações de jogador, ele vê que está no nível 7 e possui 3 títulos. Ele ainda não tem uma constelação, mas tem uma habilidade exclusiva chamada Devorar Artefato e já consumiu 3 artefatos. Suas estatísticas mostram 324 pontos de vida e 32 pontos de mana, com 307 pontos de experiência. Ele sabe que atrair a atenção de uma constelação é essencial para seu crescimento, embora só possa ter uma. Por isso, deve escolher com cuidado. O ideal seria uma que se encaixasse com seu melhor atributo, que é a sorte. No entanto, ele também entende que suas estatísticas atuais talvez não sejam suficientes para despertar o interesse de uma constelação. Então, por enquanto, a única coisa que pode fazer é treinar. Ele se posiciona em frente a 100 manequins de prática e se prepara para continuar fortalecendo seu corpo. Mais tarde, um carro avança em alta velocidade por uma estrada e Shin desce dele, mal conseguindo se manter em pé. 3 dias de treinamento constante, seguidos por uma longa viagem de carro, cobraram seu preço. Ele acredita que o esgotamento poderia matá-lo, mas pelo menos ganhou uma nova habilidade passiva. Treinamento ambidestro com espada, que aumenta sua adaptabilidade com todas as espadas, exceto adagas e espadas longas de uma mão, o que a torna ideal para um espadachim como ele. Logo ele chega à masmorra número 101, exclusiva para jogadores solitários. Normalmente, ele teria que esperar meses para entrar, mas graças ao carro, consegue chegar sem demora. Ao chegar, nota algo estranho. Um carro preto estacionado por perto. Ele compreende que o seguiram até a floresta. Não sabe quem são nem o que procuram, mas planeja enfrentá-los dentro da masmorra. Momentos depois, um grupo de homens entra no local. Eles não são jogadores solitários, e quando um deles, com uma cicatriz no olho, ouve que a masmorra é apenas para uso individual, parece surpreso. Shin espera em silêncio, sabendo perfeitamente que eles entraram com intenção. Ele lhes diz que aquela masmorra é sua, mas os homens zombam e perguntam se ele é idiota. Ele os adverte novamente que não os denunciará se saírem imediatamente, embora saiba que não recuarão tão facilmente. Ele os observa e nota que lhes falta um curandeiro e um mago. Ignoraram a sustentabilidade essencial para limpar uma masmorra e se limitam a espadachins e um arqueiro. Ele os reconhece como um grupo famoso por caçar outros jogadores, a matilha de hienas. O homem grande do grupo zomba de sua confiança, e o arqueiro permanece frio e alerta. Shin lembra que a associação de jogadores os erradicou graças à vigilância constante e que o arqueiro é o mais difícil de lidar. Shin lhes diz para se apressarem e começarem a lutar. Ele os adverte que, se precisar se livrar de corpos, não há lugar melhor que uma masmorra. Isso provoca o grupo. O do olho com cicatriz propõe eliminá-lo facilmente, e o homem corpulento diz que arrancar-lhe a boca seria moleza. Shin se mantém sereno e lhes diz para não perderem tempo. Ele quer que o ataquem todos de uma vez. Quando o fazem, ele reage de imediato. Para ele, as masmorras são lugares onde a lei do mais forte prevalece. Os monstros sempre tentam matá-lo, e os jogadores buscam artefatos com o mesmo desespero. Dentro de uma masmorra não há regras, e a morte chega com facilidade.
Sua vida passada lhe ensinou essa lição, e enquanto desembainha sua espada, ele entende que matar aqui significa sobreviver. Com essa ideia em mente, ele avança contra o grupo e derruba dois com um único golpe. Ele desafia os outros a enfrentá-lo. O restante recua para se reposicionar enquanto o arqueiro se prepara para cobri-los. O arqueiro não consegue acreditar que Shin matou Sango, um jogador de nível 100, quando ele mal despertou há pouco tempo. Shin gira sua espada e fixa o olhar no arqueiro. Este entra em pânico, dispara flechas e grita que Shin é um monstro. Shin corta as flechas e avança. Sua grande espada atinge o arqueiro, que cai incrédulo. Os outros pensam que ele se expôs ao lançar a arma, mas Shin corre em direção a ela. Enquanto a recupera, dois inimigos o atacam, acreditando ter vantagem. No momento em que o fazem, uma luz ofuscante os desorienta. Ao recuperar a visão, veem Shin se equilibrando de cabeça para baixo sobre o cabo de sua espada. Eles o chamam de louco. Ele desembainha a lâmina e mata-um imediatamente. O homem com a cicatriz, Yuntai, usa o corpo de seu camarada como escudo, mas não adianta. Shin o corta sem hesitar. Ao contemplar a cena, Shin conclui que provavelmente são traficantes de órgãos que buscam o poder das pedras de mana através de transplantes forçados. Ele entende que não agem por confiança, mas por cobiça. Não estão ali como um grupo, mas por benefício. Yuntai diz que esse conhecimento não o salvará, mas Shin, sereno, responde que só estava curioso. Ele ativa a habilidade Golpe Demoníaco, e Yuntai fica atordoado por 4,4 segundos. Ele não consegue acreditar. As feridas leves que recebeu antes agora são decisivas, e a habilidade o castiga através delas. Shin lhe diz que tudo acabou. E se sente cada vez mais confuso. Ele sempre foi o predador, enganando jogadores novatos, ganhando sua confiança e depois matando-os. Agora ele sente medo e compreende o que significa ser caçado. Shin lhe pergunta se é a primeira vez que sente medo. O sangue logo encharca o chão. Após a luta, Shin limpa a espada e diz a si mesmo que não deve se acostumar com momentos como esse. Ele pensa que nenhuma constelação o escolheria depois do que aconteceu, embora insista que tudo foi em legítima defesa. Ao olhar ao redor, ele nota os artefatos que restaram e os recolhe. Agora ele obteve 8 artefatos deixados pelo grupo. Ele supõe que todos lhe pertencem. Shin agora está no nível 10, envolto em seu casaco, tendo consumido já 11 artefatos. Seu HP aumentou para 400 e seu MP permanece em 50. Com 12 de XP, todas as suas estatísticas melhoraram significativamente. Embora preferisse evitar circunstâncias tão drásticas, ele admite que, vendo o resultado, no final valeu a pena. Ele também se sente aliviado por consumir artefatos não o ter feito ganhar peso. Julgando apenas por suas estatísticas atuais, ele calcula que agora é comparável em força a jogadores de nível 50. Ele se maravilha com o quão rápido progrediu, descrevendo seu ritmo de crescimento como irreal. De seu bolso, ele tira um anel chamado Anel de Recuperação. Este elimina instantaneamente qualquer efeito de estado anormal usando 10 de mana, embora reutilizá-lo em menos de um minuto duplique o custo. Ele lembra que o grande oponente que o atacou antes usava exatamente este mesmo anel. Aquele encontro o pegou de surpresa, e agora ele percebe que ter confiado apenas em seu ataque de atordoamento naquela ocasião poderia ter acabado mal. É um erro que ele promete não repetir. O processo de sincronização de mana vinculado ao anel começa dentro da masmorra número 101, especificamente no caminho interno de acesso. Goblins começam a aparecer por esse caminho. Um deles de repente percebe o movimento, e é Shin se aproximando furtivamente. Para obter o cobiçado título Dia de Sorte. A condição é brutal. Eliminar 500 monstros com os olhos fechados. Os goblins parecem confusos com seu comportamento, mas um deles nota de repente sua espada brilhante e começa a babar de antecipação. Shin, mais alerta do que nunca, se surpreende com o quão claramente pode perceber seu ambiente. Ele está sintonizado com a corrente de ar mais fraca e com cada ruído sutil ao seu redor, mantendo-se completamente concentrado. Ele se lembra de que pode conseguir. Mais sereno e atento, ele até ouve o eco das gotas de água ao seu redor. Mais sons se seguem e ele se prepara para o combate. Um goblin avança contra ele, mas com um único corte preciso, nosso protagonista o derruba sem esforço. O sangue espirra na área, e embora inicialmente surpreso, ele admite que a emoção da batalha é satisfatória. Outro ataque se aproxima e ele o percebe a tempo, conseguindo desviá-lo. Ele até consegue pegar uma flecha no ar, deixando o goblin arqueiro atônito. Shin reflete brevemente sobre o quão mal esteve há pouco, embora essa experiência tenha ajudado a aguçar seus sentidos. Agora, essas mesmas memórias guiam seus instintos. Com confiança renovada, ele provoca os goblins para que o ataquem. Uma multidão o rodeia, mas ele se move como um redemoinho, cortando-os com facilidade. Cabeças rolam, sua espada fica encharcada de sangue. Logo, resta apenas um goblin tremendo de medo, já resignado ao seu destino. A lâmina de Shin goteja carmesim enquanto ele se ergue em uma poça de sangue. Ele subiu de nível e desbloqueou o título de Rank D,
Dia de sorte. Sorrindo, ele tira a venda dos olhos. O título lhe concede mais 20 à sua estatística de sorte e aumenta em 0,1 cada vez que derrota um monstro do mesmo tipo, até um máximo de mais 10. É uma recompensa bem-vinda e um dos títulos que ele vinha buscando. Nesse momento, mais goblins viram a esquina, horrorizados com o massacre de seus companheiros. Shin, com uma expressão intimidante, vê isso como uma oportunidade de ouro para acumular mais pontos. Suas estatísticas são atualizadas. Sua estatística de sorte agora aumentou em 30. Tomado pela alegria, ele treme e explode em uma gargalhada estrondosa apenas pelo bônus que o título lhe concede. Ele reflete que o valor dessa melhoria poderia facilmente equivaler a centenas de milhões ou talvez até a 1 bilhão. Mas então uma luz vermelha pisca às suas costas, seu rosto se endurece. Este evento chegou antes do esperado. O sistema o informa que 3 constelações desceram. Uma, conhecida como o limpador de uma dimensão caída, pergunta se ele está interessado em espalhar a desgraça entre outros. Outra, o peregrino do grande espaço, está fascinado pela aura misteriosa de nosso protagonista e solicita uma audiência. E, finalmente, a deusa da sorte sorri calorosamente enquanto estende a mão para ele. Shin toma nota mental de quão repentina foi a aparição delas. Com um sorriso, ele se pergunta em voz alta o que as constelações pensaram do pequeno espetáculo que ele acabou de dar. Inesperadamente, a deusa da sorte começa a avançar em sua direção. Nosso rapaz, olhando para as 3 constelações, começa a questionar se por acaso não se tornou confiante demais. Embora em sua vida anterior não tenha encontrado circunstâncias semelhantes, ele pensa que talvez deva confiar mais em si mesmo. Algo na situação sugere que ele já não é o mesmo homem inseguro de antes. A deusa da sorte parece intrigada por ele. Ela diz que nunca viu um espadachim tão favorecido pela fortuna. Quando Shin responde que as pessoas costumam chamá-lo de sortudo, ele secretamente sente alívio. A atenção das constelações o conforta, sugere que ele está no caminho certo. Entre elas, o limpador de uma dimensão caída elogia sua crueldade oculta, um traço admirado entre os assassinos. Nosso rapaz suspeita que esse interesse se deve à rapidez com que eliminou os goblins. Ao mesmo tempo, o peregrino do grande espaço o observa em silêncio. Shin não entende por que essa constelação apareceu, mas lembra de ter ouvido que esse ser em particular só se manifesta diante de jogadores com potencial para se tornarem santos. Ele supõe que a presença da deusa da sorte pode ter atraído tal atenção. Disse que ela é muito querida, inclusive entre outras constelações. Ao notar seu olhar, a deusa explica que não tem desejos exclusivos. Mesmo que ele agora escolha outra constelação, ela promete que ele terá a oportunidade de fazer um pacto com ela no futuro. Isso lembra a Shin uma história poderosa, a do arqueiro dos milagres, Hashimoto Yuki. Aquele arqueiro famoso por nunca errar um disparo, dizia-se que era abençoado pelo próprio mundo. Suas flechas nunca se esgotavam e seus ataques desafiavam a lógica. Embora muitos desconsiderassem suas façanhas como invenções, ele sabe a verdade. A força do arqueiro provinha de um contrato com a deusa da sorte. Ela foi quem transformou os milagres em realidade. Com 3 constelações à sua frente, Shin informa que precisa de tempo para pensar. Elas o instam a não hesitar e a escolher segundo sua própria vontade. Mesmo assim, ele sente o peso da decisão. E se esta for sua única oportunidade? E se nenhuma outra aparecer novamente? Ele reflete sobre sua vida passada, quando em seus primeiros 10 anos apenas uma constelação lhe apareceu. O estudante do florescimento tardio. Aquela aparição pareceu uma salvação após anos de sofrimento. Embora tenha acendido a esperança, nada mudou até ele completar 55 anos, momento em que o contrato finalmente lhe permitiu retroceder no tempo, por isso ele lhe guarda gratidão, mas também significa que talvez nunca receba outra segunda oportunidade. Ele lembra a si mesmo que desta vez deve escolher sabiamente. Diante de 3 caminhos, poder sagrado, destruição ou sorte, ele respira fundo e toma sua decisão. Ele pressiona o botão de aceitar. O contrato com a deusa da sorte é selado. Ela parece agradavelmente surpresa com sua escolha. O sistema o informa que, mesmo na morte, o contrato continuará válido por 30 anos. Ao se completar o contrato, um ser de outra dimensão o observa em silêncio. 15 constelações amigáveis aparecem para parabenizá-lo e desejar-lhe boa sorte. Ao mesmo tempo, 3 hostis, cada uma esperando formar um contrato com ele, o ameaçam, declarando sua intenção de obstruir seu progresso. Shin fica confuso com a atenção repentina, mas decide deixar para lá. Ele estende a mão para a deusa da sorte e ela aceita o gesto com graça, elogiando sua decisão. Outra constelação, o comerciante de mana, repete suas palavras, chamando sua escolha de sábia. Pouco depois, a deusa lhe pede que faça um desejo. São-lhe apresentadas 4 opções. Garantir um golpe crítico a cada ataque. Assegurar que qualquer artefato de rank único ou superior ative de imediato suas habilidades. Conceder 100% de chance de obter artefatos de subchefes e chefes finais. Fazer com que cada ponto de nível aumente suas estatísticas em 2, em vez de 1.
Além disso, se ele já tivesse investido em sorte, este efeito seria aplicado retroativamente a todos os pontos anteriores. Nosso rapaz fica atônito. Cada opção é absurdamente poderosa. A deusa o observa com orgulho, claramente satisfeita com seu espanto, os críticos garantidos, as recompensas seguras e o dobro de estatísticas. E ele compreende que tudo isso é fruto de sua perseverança. Quando ela lhe pergunta sobre as outras constelações, nosso rapaz diz calmamente as duas restantes que podem partir. Ele pensa em se concentrar completamente em sua deusa escolhida. O peregrino do grande espaço assente, dizendo que voltarão a se encontrar. O limpador de uma dimensão caída, por outro lado, adverte que da próxima vez tentará cortar-lhe a cabeça. Apesar da atenção, a deusa parece divertida, parabeniza-o por se manter firme e lhe assegura que, com suas bênçãos, ele não terá que temer o que o espera. Shin acredita que oportunidades ainda maiores o aguardam no futuro. Mais tarde, na câmara do chefe final da masmorra 101, Shin enfrenta um ser monstruoso conhecido como o Senhor Goblin da Avareza. A criatura se ergue imponente, selvagem e cheia de cobiça. A deusa o observa com preocupação. Bem quando Shin se prepara para dar o golpe final, o chefe intercepta o ataque com 2 enormes machados. A criatura ruge, enviando uma onda de choque que o faz recuar. Ele se estabiliza usando sua espada, mas não antes de ser afetado por um estado alterado, sobrecarregado. Nosso rapaz já havia antecipado isso. Embora não seja tão incapacitante quanto um atordoamento, o estado de sobrecarregado drena a vontade de lutar. Sem perder tempo, ele ativa a recuperação, eliminando o efeito negativo. O chefe ataca novamente, rachando o chão, mas fica confuso com a resposta rápida de Shin. Embora sua habilidade defensiva não imobilize completamente os inimigos, ela se mostra eficaz o suficiente para contra-atacar. E agora é o momento de testar sua sorte. Com o sobrecarregado dissipado, Shi aproveita a oportunidade, corta o ombro do Sr. Goblin e ativa o golpe demoníaco, atordoando-o por 2 segundos. Ele controla o cronômetro e adiciona outro golpe, renovando o atordoamento. Quando o atraso entra em efeito, a duração do atordoamento se estende outra vez. O sangue espirra enquanto Shin continua seu ataque. O sistema o notifica sobre o atraso. O efeito secundário tem 90% de probabilidade de ser ativado e que a duração do atordoamento se prolonga. Nosso rapaz se maravilha de que tenha funcionado tão bem da segunda vez. Shin está no meio de derrotar o Goblin da Avareza e, com um único e limpo golpe de sua espada, ele o finaliza. Logo depois, ele limpa completamente a masmorra e seu nível sobe. Ele se sente exausto, mas também obtém um título de rank D honestamente. Ele está muito feliz por finalmente ter terminado. Nesse momento, ele começa a pensar consigo mesmo em como primeiro havia aqueles brutamontes o perseguindo e agora esta masmorra. Ele se pergunta se não está se exigindo demais. Justo então, a deusa da sorte aparece, observando que ele deve ser bastante sortudo por ter conseguido tudo o que fez naquele dia. Ele pensa que a maioria das pessoas provavelmente diria que é pura habilidade, mas ela responde que ter sorte também é um talento e que está feliz por ter ajudado alguém tão afortunado. Ele nota o quão rápido a atitude dela muda. Ela, por outro lado, acredita que tudo se deve ao seu apoio. Depois disso, Shin olha para sua tela de status e decide aumentar primeiro sua estatística de sorte, mas ao verificar, fica ainda mais contente ao ver que já está acima de 100. Isso importa porque, uma vez que qualquer estatística ultrapassa o 100, ela concede um aumento de 10% em tudo relacionado a ela. Por exemplo, maior evasão significa melhores chances de desviar, e maior sorte significa mais chances de obter saques raros. De pé, com firmeza, ele observa o escudo de Kudnis. É um equipamento de suporte que dá mais 20 de defesa. Pertencia ao lutador Goblin Kudnis. Ele pensa que não importa muito, já que a deusa já lhe garantiu a queda do item. Então, começa a se perguntar se, ao continuar aumentando sua estatística de sorte, isso fará com que a qualidade do saque seja ainda melhor. Então, ele caminha em direção ao escudo e o pega. Imediatamente, seu mana começa a se esvair com ele. De repente, a deusa da sorte se aproxima e o agarra. Ele não pode evitar pensar que, pelo menos, ela poderia se tornar ainda mais irritante que o estudante do modelo tardio. Na área de missões perto da estação, uma mulher está de pé na porta enquanto Shin fala com ela. Ele entende o que ela quer dizer, mas tem seus próprios pensamentos rondando sua cabeça. Ela se desculpa e pede que ele pense 2 vezes sobre seu plano. Explica que já viu muitos cadáveres naquele dia, mas Shin já se sente frustrado. O suor escorre por seu rosto enquanto ele diz a si mesmo que não pode recuar agora. Apenas 2 horas antes, ele dirigia pela rodovia Jonon sentindo-se inquieto com o escudo que havia pego, um que pertencia a um Goblin. Ele apenas agradece por ter comido um pouco de arroz e quente para absorver o escudo antes de sair. Enquanto dirige, ele nota que as luzes de advertência do painel começam a piscar. Isso o pega de surpresa e ele começa a se perguntar se terá que comprar um carro novo. Então, seus pensamentos se voltam para além do carro. Ele também sabe que precisa se mudar em breve.
Estar em um nível incômodo nos rankings o torna mais propenso a encontrar o crime. Viver com medo não é algo que ele queira continuar fazendo. Seria muito melhor ficar em uma cidade exclusiva para jogadores, onde sempre há olhos vigilantes e fácil acesso a qualquer artefato que possa precisar. Ele pensa que já é hora de procurar equipamentos de segunda mão, algo que não esvazie sua carteira e que o ajude por enquanto. O que ele mais precisa neste momento é de dinheiro, e muito. Ele sabe que só há um lugar onde pode ganhar esse tipo de dinheiro. O sistema que veio com a era dos jogadores trouxe consigo as missões, e essas missões são gerenciadas por um grupo, a Associação de Jogadores. Enquanto estiver sob o sistema deles, ele sabe que pode se virar, então corre para a arena de missões, pronto para começar. Mas, enquanto fala com a mulher na porta, ele percebe que ela não o está deixando entrar. Ela lhe diz para escolher uma masmorra adequada ao seu nível e pergunta por que ele está tentando entrar em uma zona de nível 100. Mesmo assim, ele se mantém calmo e confiante. Embora seja apenas nível 17, ele sente que entrar agora em uma zona mais baixa seria perda de tempo. Ela insiste, dizendo que já ouviu essa desculpa antes. Súplica-lhe que escolha uma área mais segura. Nesse momento, ele finalmente entende o ponto dela. Muitas pessoas morreram porque pensaram que eram mais fortes do que realmente eram. Mesmo assim, ele se mantém firme. No fundo, ele sabe o risco, mas também acredita que pode lidar com ele. Enquanto os dois conversam, de repente aparece uma garota e pergunta: "O que está acontecendo?" A mulher minimiza, como se não fosse nada. A garota é Kim Mizo, da Guilda Eden, uma jogadora de rank a mais de primeiro nível. Shin a olha e rapidamente percebe quem ela é. Kim Mizo, a franco-atiradora conhecida como a Atiradora da Devastação. Lembra que ela foi a primeira jogadora a chegar ao nível 100 e obter o título de franco-atiradora. Embora suas habilidades de combate sejam impressionantes, o que realmente a distingue é sua origem. Ela é filha de Kim Yun-chol, o presidente da Shinun Biotechnics. Shin começa a se perguntar se ela também é Shin Taeri, a assassina das sombras com um título famoso, ou mesmo parente de Shojinho, um dos melhores espadachins do país. Ele pensa se todos fazem parte da mesma guilda. Então ele percebe que ela é a herdeira da maior empresa acionista por trás da Guilda Eden. Basicamente, ela viveu a vida de jogadora no mais alto nível desde o primeiro dia. Ela se aproxima e o cumprimenta. Diz que não o viu antes e pergunta por que ele está mirando uma missão de nível 100. Ele simplesmente responde que precisa de dinheiro. Os que estão por perto se surpreendem, pensando que foi ela quem iniciou a conversa e se perguntam se Shin está louco. Sussurram que provavelmente ela só está sendo gentil com um novato de baixo nível. Enquanto isso, Shin ouve cada palavra. Então, Kim Mizo menciona que a missão será difícil para alguém como ele, mas ele já sabe disso. Ele entende perfeitamente o quão forte é a frase alto risco, alta recompensa. Não está agindo com audácia porque não gosta dela. Ela também não se lembra claramente de como foi rejeitado quando pediu para se juntar à equipe dela antes de retroceder no tempo. Mesmo assim, não guarda rancor. Então, ela lhe diz que jogadores solitários não são permitidos nessa missão. Então ele não pode se juntar sozinho. Isso o atinge em cheio, e de repente, ele se lembra que a regra de proibir jogadores solitários ainda está em vigor e não será suspensa até daqui a 4 anos. A mulher ao lado deles ri às gargalhadas e ele apenas admite que provavelmente leu o aviso errado. Logo depois, Kim Mizo surpreende a todos oferecendo-lhe para se juntar a ela. Ele fica sem palavras e os presentes começam a murmurar novamente, perguntando-se se ela está falando sério. Alguns até sentem ciúmes. Shin, por sua vez, começa a pensar qual é a intenção dela. Ele pergunta se há uma armadilha. Ela simplesmente responde que está ajudando um colega jogador e que não há condições ocultas. Ele ri um pouco e diz que tem dificuldade em confiar nas pessoas. Ela réplica que não há armadilha, apenas uma coisa. Se ele a decepcionar, é melhor estar pronto para enfrentar as consequências. Mas se ele provar que ela está errada, ela promete admitir e se desculpar. Agora ele entende que o que ela quer é testá-lo. Seu poder vai muito além de ser simplesmente uma jogadora. Até a roupa que ela usa aumenta de valor. Cada palavra que ela pronuncia acaba em dezenas de notícias. Ele sabe que, se ela decidir arruinar seu nome depois disso, toda a sua carreira pode acabar, mas não recua. Ele a olha e sugere que saiam imediatamente, sentindo-se, na verdade, curioso sobre o que acontecerá a seguir. Quando Kim chega à arena de missões, ela diz a seu guarda para cuidar do que for preciso. Nesse momento, ela nota que a maioria dos membros da guilda está ocupada com outras coisas e ela precisa procurar novos companheiros para reunir gente suficiente para a missão. Coincidentemente, ela tem uma razão para se juntar a Shin. Devido às regras sobre o número mínimo de membros para uma missão, ela acaba se fixando nele. Quando o vê conversando com a recepcionista, ela acha um pouco irritante naquele momento. Ela simplesmente percebe que este cara transborda confiança e, como não tem certeza de como ele poderia reagir, fica curiosa. Então ela pergunta à recepcionista que tipo de missão ele está tentando aceitar. A garota diz que é uma missão de defesa na qual eles têm que eliminar todos os monstros.
Kim fica surpresa que ele não tenha escolhido uma missão de coleta ou de incursão, mas algo tão difícil. Pela natureza dessa missão, a única forma de vencer é derrotando cada monstro. Então normalmente são necessárias 4 pessoas com pelo menos um atacante à distância. Mas ele planeja entrar sozinho. Ela acha isso chocante e vê como praticamente um suicídio. Enquanto isso, Shin pergunta se ela está nervosa. Ela o olha um tanto atonita e ele diz que estava preocupado porque ela não dizia nada. Ele oferece esperar até que mais pessoas cheguem, talvez um tanque ou um lutador à distância adicional se ela achar que é muito arriscado, mas ela diz que está tudo bem e decide aceitar a missão com ele. Eles são informados de que em breve serão transportados para a área da missão. Em seguida, a garota do balcão comenta que espera que nada de ruim aconteça agora que Kim se juntou a ele. Ao mesmo tempo, alguns presentes começam a murmurar, perguntando-se se conseguirão sobreviver. Um deles duvida, dizendo que não há como um jogador de nível 17 superar uma masmorra de nível 100. Ainda assim, alguém aponta que Kim talvez tenha algo planejado, já que é a mais jovem a obter o rank a mais. Também falam sobre o novo sistema de ranks criado pela Associação de Jogadores. Acontece que não se baseava mais no nível, pois era difícil medir a força dessa forma. Agora os ranks são decididos por 2 coisas: quantas masmorras alguém completou e seu instinto de batalha. Kim conseguiu seu rank a mais por seu incrível senso de combate. Alguém pergunta o que realmente significa a mais e outro explica que significa que ainda existem monstros mais fortes que ela. Mas esse não é o ponto. O que importa agora é que este cara acabou de entrar em uma masmorra com ela e todos pensam que ele tem muita sorte. Na missão de defesa, Kim e Shin finalmente chegam à área. Ela pensa que deve cumprir o que disse antes. Planeja dar tudo de si para apoiá-lo se as coisas ficarem feias, embora no fundo espere que ele aprenda algo com esta experiência. Mas meia hora antes, ela havia lhe perguntado o que ele queria dizer, interpretando mal suas palavras. Ele havia lhe dito para não intervir a menos que ele pedisse ajuda. Shi esclareceu firmemente que se ela apenas se concentrasse em apoiá-lo, ele lhe daria 5% da recompensa, o que considerava um bom negócio. Ela não aceitou. Disse-lhe que não estava ali por sua oferta. Do ponto de vista dela, não havia como ele conseguir sozinho. Afinal, havia pelo menos 300 inimigos, e até para ela, que é nível 100, era um desafio complicado. Ela parece nervosa enquanto espera a reação dele, mas ele mantém a calma e diz para ela simplesmente observar. Então ela cede, mas adiciona uma nova condição. Ela obteria 1% extra da recompensa por cada monstro que ele deixasse escapar. E se ele perdesse contra mais de 95, não receberia nada. De repente, um monstro aparece à sua frente, rosnando alto. Eram lobos. Shi está pronto. Ele se desculpa com a fera e, em seguida, brande sua espada com força e velocidade. Ele diz que vai derrotá-los todos sozinho. Os lobos se lançam sobre ele rapidamente, mas ele não recua. Kim observa como ele desfere um golpe forte, derrubando-os com rapidez. Os lobos caem no chão e ele os maneja como se não fosse nada. Ele até comenta sobre os sons de sua morte que lhe parecem agradáveis ao ouvido. Nesse momento, Kim começa a pensar que talvez ele não seja apenas mais um jogador excessivamente confiante. Não há erros na forma como ele luta. Sua postura mostra seu maior alcance e a maneira como se move a lembra do que Jinjo, um guerreiro de sua guilda, sempre dizia. Uma mistura perfeita de ofensiva e defesa. O que mais a impressiona é o quão limpo e eficiente ele é. Ele não desperdiça energia e derruba vários inimigos com um único golpe. Ainda assim, ela sabe que falta um longo caminho, são muitos. De repente, uma grande onda de lobos se lança em sua direção. Até Shin começa a pensar que não são monstros que alguém de nível 17 possa enfrentar. Então Kim percebe que algo está errado. Ela se pergunta por que nenhum dos monstros se move, fica surpresa e pensa se eles estão atordoados. E se foi Shin quem usou alguma habilidade de atordoamento, referindo-se à sua técnica golpe demoníaco. Enquanto observa cortar lobos, ela percebe que, de fato, é uma técnica de atordoamento. Qualquer um que prestasse atenção poderia notar. Embora ele jogue com cautela, o atordoamento dura cerca de 4 segundos. Se isso for verdade, ele tem tempo e poder de sobra para acabar com todos os monstros. Ela o observa, tentando decifrar quem realmente é este cara. Enquanto isso, Shin continua desferindo golpes pesados como se não fosse grande coisa. Ele permanece atento, observa cada movimento dos lobos e os derruba um após o outro. Na verdade, ele parece gostar. Então, um lobo se destaca. O lobo negro solta um forte rosnado e, quando ele o vê, percebe que nunca o havia enfrentado, mas por algum motivo lhe parece estranhamente familiar. Agora o lobo negro aplica-lhe um atordoamento e um efeito de enfraquecimento. Shin pensa se poderia ser o mesmo tipo de atordoamento que usou antes. Kim também fica surpresa, mas graças ao seu artefato, não é afetada pelo atordoamento. É aí que ela descobre que o lobo negro o havia atordoado. Ela quase se esqueceu dessa possibilidade. Estava prestes a duvidar dele, mas então supõe que talvez ele tenha alguma habilidade para ativar efeitos de atordoamento. Mesmo assim,
Que alguém de seu nível possa anular um atordoamento assim é algo quase inédito. Mas seu sistema informa que sua habilidade de recuperação é ativada e o efeito desaparece. Ele se levanta novamente e avança contra o monstro. Qin o observa, incrédula. Sua postura com a espada é quase perfeita. A duração do atordoamento foi mais longa do que o esperado e agora parece que ele também pode cancelar enfraquecimentos. Apesar de ser apenas nível 17, o lobo negro avança contra ele outra vez, rosnando mais forte. Desta vez, ele não se abala, mantém-se firme e totalmente tranquilo. Os pensamentos de Qin começam a se encaixar. Agora tudo faz sentido. Ele deveria ter ficado paralisado pelo atordoamento, mas não está. De repente, o lobo negro salta novamente. Por um momento há um pouco de pânico, mas com um último golpe poderoso, Shi o derruba. O momento parece real, como se tivesse sido ele quem estava atordoado, mas ainda assim conseguiu dar o golpe final. Depois disso, ele se olha, nota o quão sujo ficou e pensa que talvez seja hora de simplesmente aproveitar isso. Vendo como tudo se desenrola, Qin não consegue parar de pensar em quem diabos é realmente Shin. Agora, nesta missão de defesa, Shin derrota todos os monstros do tipo lobo. Ele derruba 299 deles, ficando a apenas um do objetivo de 300. Ele sobe de nível e se sente bem enquanto avança com facilidade por cada fase. Também obtém o título de Rank D sem medo, que lhe permite ignorar qualquer efeito negativo dessas criaturas semelhantes a lobos. Nesse momento, ele começa a pensar que talvez Qin finalmente confie em suas habilidades. Ela o observa, claramente impressionada, mas ainda fria. Ele sabe que tem que continuar dando espetáculo, então se prepara para a rodada final. Então, um enorme lobo aparece à sua frente. É o chefe final. O Senhor Lobo da Lua Cheia dá um passo à frente com um ataque forte, lembrando que os golpes aleatórios parecem funcionar melhor contra este chefe. O lobo volta a rosnar, mas Shin se mantém concentrado. Após 30 anos de sua vida passada, ele conhece cada movimento deste chefe. Mesmo assim, sente pena por ter que golpeá-lo. Ele desfere um forte golpe com sua espada e tenta usar sua habilidade golpe demoníaco. Mas, infelizmente, o chefe resiste, o ataque não atravessa. É então que ele percebe que a força do lobo vem de ser um chefe de nível 100. Enquanto isso, Qin o observa de perto. Ela nota que ele tem uma forma de evitar o efeito de atordoamento e se surpreende com a facilidade com que ele brande essa enorme espada. Como se não pesasse nada. No combate, Shin continua atacando com toda a sua energia. O lobo desvia de muitos de seus golpes. De repente, o lobo solta um forte rosnado. Sem hesitar, Shin lança um último e poderoso ataque com sua espada. O lobo consegue desviar do golpe, mas Shin já está familiarizado com o padrão imprevisível do Senhor Lobo. Ele percebe que conhece todas as suas táticas. Enquanto isso, Qin começa a compreender algo mais profundo. O mais irritante em Shin é sua necessidade constante de provar sua força a ela. Ele sorri com arrogância, o que faz Qin se perguntar quem ele realmente é. À medida que a luta continua, Shin nota que a batalha se prolonga mais do que o esperado. Ele está ficando sem truques para impressionar e pensa que o lobo deveria se esgotar a qualquer momento. Mas então a besta o ataca novamente e Shin se pergunta por que ainda conserva tanta energia. Ele percebe que, no ritmo que estão, ele poderia desmaiar antes do lobo, já que suas estatísticas de saúde estão baixando. Ele começa a se sentir tenso enquanto o lobo parece determinado a acabar com ele. Felizmente, Shin logo capta o padrão de ataque do lobo. Este usa golpes fortes como isca para atraí-lo a um contra-ataque e depois finaliza com um ataque feroz. Shin se mantém firme, segurando sua espada, e reconhece o movimento característico do Senhor Lobo, uma tática que derrotou inúmeros jogadores antes dele. Ele nunca o tinha visto em ação, mas agora sabe o que está por vir. O lobo lança um rugido e Shin se apressa para atacar, mas bem quando o faz, o lobo rosna novamente. Qin observa em choque como o lobo consegue acertar-lhe um golpe brutal, fazendo-o cair. Ela se sente decepcionada, pensando consigo mesma que foi uma idiota. Embora Shin tenha mostrado uma força incrível, ele baixou a guarda e agora é ele quem sofre por isso. Ela sente uma profunda pena por ele. Então, algo inesperado acontece, uma luz brilha diante de seus olhos, e com isso, o escudo absorvente de Katniss se estilhaça, perdido para sempre. Shi obtém um efeito especial chamado Sacrifício. Ele sente uma onda de felicidade ao perceber que isso lhe concede uma habilidade de cura condicional, útil mesmo após ter absorvido o escudo. Agora ele deve decidir a que parte de seu corpo aplicar a cura. Ele sabe que é uma escolha muito específica e deve escolher entre 16 partes distintas. Normalmente, escolher a parte traseira seria mais seguro, mas como as costas estão divididas em 4 partes, não é eficiente. Ele conclui que faz mais sentido escolher a parte frontal, e com essa decisão, tudo funciona. Graças ao efeito de sacrifício, Shin recupera toda a sua saúde. Ele percebe que se tivesse falhado, mesmo que um pouco, teria morrido, mas em vez disso, ele diz ao lobo que não esperava resolver 2 problemas de uma vez, e então sua habilidade golpe demoníaco é ativada no nível 1.
Shin não tem certeza se é sorte ou azar, mas não consegue acreditar que, ao cortar o braço direito do lobo, conseguiu atravessar sua resistência. Ele decide aproveitar a oportunidade, brandindo sua espada e se preparando para testar sua sorte. Ele nota que sua técnica de atordoamento só funciona na terceira tentativa, mas acha que é bom o suficiente. Nesse exato momento, Qin aparece. Shin a cumprimenta, dizendo que finalmente ela chegou. Ela responde, reclamando por ele não ter mencionado que tinha uma habilidade de cura, porque sinceramente pensou que ele já estava acabado. Então ela pergunta se ele está vivendo uma segunda vida ou algo assim. Enquanto se pergunta como ele sabe todos os padrões de ataque do Sr. Lobo, ela diz que conheceu inúmeros jogadores, mas Shin é o primeiro a confundi-la de verdade. Ela tenta dizer algo, o que sente, mas ele se vira para ela e pede que complete sua frase. Ela então pergunta, quase o pressionando, como se ele já fosse um ranqueiro. Shin se surpreende com isso. Na verdade, ele pensou que ela ia dizer que ele parecia alguém que havia retrocedido no tempo, mas depois percebe que um jogador normal provavelmente nem pensaria tão a fundo. Ela continua perguntando se ele planeja acabar com o chefe, então ele dá um passo à frente, diante do Sr. Lobo, e, sem hesitar, o derrota. Após a vitória, ele obtém um título de Rank C e desbloqueia uma nova habilidade chamada Confronto. A habilidade é ativada quando o alvo está completamente sozinho, sem apoio a menos de 5 metros, e aumenta todas as suas estatísticas em 20%. Agora Shin se pergunta se seu primeiro título de Rank C é, na verdade, destinado à luta solo. Ele está bastante satisfeito com isso. Qin percebe e aponta que parece que ele conseguiu seu título. Ele se surpreende e pergunta se ela já havia completado essa fase sozinha antes. Ela admite que sim, mas confessa que só foi possível graças ao seu artefato. Shin responde dizendo que, mesmo assim, obter o artefato certo requer habilidade. Ela agradece o elogio, embora acrescente que seu item custou mais de 200 bilhões de won e que não é justo comparar-se com alguém que usa apenas uma espada normal. Mas, deixando isso de lado, ela sugere que ele teste seu novo título. A princípio ele não entende, mas então o confronto é ativado. Qin está sozinha agora, dentro do alcance de 5 metros, e não há mais ninguém por perto. No entanto, no momento em que Shin diz algo, o efeito se desativa. Ela ri e diz que deve ir primeiro para chamar seus carregadores e que eles recolham todo o saque. Shin lhe agradece novamente. Ele pensa que faz sentido, já que o saque e as partes de monstro fazem parte das recompensas da missão, então levar carregadores é o mais inteligente. E, vendo como ele cuidou da maior parte da batalha, conclui que conseguiu deixar uma boa impressão nela. Antes de ir, ela lhe diz uma última coisa, que renuncia aos seus 5% da recompensa da missão. Isso deixa Shin atônito. Ele diz que não lhe parece justo, mas ela deixa passar, assegurando que ficará bem e que não quer que ele recuse o gesto. Ela acredita que terão mais oportunidades de trabalhar juntos e pede que ele veja isso como um investimento nele. Nosso rapaz sente que realmente não pode baixar a guarda com ela. Mesmo assim, ele decide finalmente verificar a tão esperada recompensa, a Pedra Lunar Azul. Assim que a vê, ele se ilumina. Está animado porque finalmente conseguiu um artefato de rank platina. Em sua mente, vale pelo menos 1 bilhão de won e ele o considera algo extremamente valioso. Com isso, ele percebe que provavelmente já pode comprar um apartamento em Seul. Então, a deusa da sorte tenta levar o mérito, perguntando se agora ele acredita nela, após ter provado tal sucesso, mas ele não cede. Ele pensa que foi sua própria sorte que o levou até ali, não ela. Nesse momento, a dos lábios rasgados se queixa de quão injusta é a sorte dele. Pouco depois, Shin descobre que o sistema de jogadores na verdade sugeriu expulsar a deusa da sorte. Ela faz uma petição às constelações vinculadas ao sistema para que votem. Enquanto a votação acontece, também é decidido que a dos lábios rasgados não poderá mais atuar como constelação. Enquanto isso, Shin volta a focar sua atenção no artefato. Como é de rank platina, ele calcula que poderá absorver cerca de 40% de suas estatísticas. Enquanto contempla a Pedra Lunar Azul, ele nota seu efeito especial, algo chamado efeito persistente, que multiplica por 5 a recuperação e regeneração de saúde. Em resumo, sob uma lua cheia, ele é basicamente intocável quando se trata de lutar contra lobos. Então, a sincronização de mana começa entre ele e o artefato. No saguão da missão, agora ele está em plena potência. Ao avançar, uma multidão se reúne diante dele, murmurando se ele realmente é Sangun, o cara que completou sozinho uma masmorra de nível 100. Alguns são céticos, mas outros dizem que não há razão para Qin mentir sobre isso. Qin ressalta que ninguém em sã consciência deixaria um jogador de nível 17 tentar uma missão de nível 100 e garante que o teria impedido se pudesse. Ela acrescenta que todos deram o melhor de si naquela corrida. Em seguida, ela indica a alguém para olhar melhor para Sangun. É então que Shin se lembra da trabalhadora. Ele se sente um pouco culpado por tê-la esquecido, mas nesse momento alguém o chama. Um homem se apresenta como Yun Yuan, líder da equipe de recrutamento da Guilda Guardião.
Ele diz que Shin parece um jogador forte e lhe oferece um lugar em sua guilda, prometendo-lhe o melhor tratamento. Mas Kim intervém e diz a eles que Shin tem algo a falar com ela, pedindo-lhes educadamente que os desculpem. As pessoas ao redor começam a especular se a guilda Eden está tentando recrutá-lo. Shin supõe que ela o tirou daquela situação, mas se pergunta o que ela está planejando na realidade. Enquanto se afastam, Shin ouve uma notificação em seu telefone. Ele acaba de receber o depósito da recompensa. Kim Mizo certifica-se de que o pagamento da missão chegou. Ele fica surpreso com a rapidez. Ela dá o crédito aos carregadores de rank A e menciona que sua própria influência também ajudou. Ele agradece por ela ter cuidado de tudo. Ele acaba de receber 500 milhões de won. Mas então o clima muda quando eles entram em modo secreto. Shin começa a se sentir inquieto, pressentindo que por trás de tanta amabilidade há algo mais. E, como ele pensava, ela vai direto ao ponto. Quer que ele se junte à Guilda Eden. Quando Kim lhe diz para se juntar à Guilda Eden, ele fica em silêncio. Em seguida, comenta que mais parece que ela simplesmente está pensando nisso com uma calma confiante. Ela responde que há uma razão pela qual sua guilda se chama Eden e que ele não se arrependerá. Nesse momento, ele pensa consigo mesmo que estaria mentindo se dissesse que não esperava por isso. Antes de retroceder no tempo, ele era apenas um membro comum de uma guilda pequena. Não era nada especial, mas aquele grupo lhe deu uma sensação de conforto. Era uma guilda pequena que aceitava um jogador como ele, alguém sem habilidades, sem um lugar para ir honestamente, ele se sentia acolhido e seguro, pelo menos até ocorrer aquele incidente em que perdeu seus companheiros. Agora, com a forma como está crescendo, mesmo que uma guilda tenha um bom suporte, poderia acabar atrasando. Então, por enquanto, seguir sozinho parece a melhor maneira de se tornar mais forte. Ele a recusa com cortesia. Ela entende imediatamente e adivinha que ele está pensando em começar uma guilda solo. Ela realmente é perspicaz. Em seguida, acrescenta com naturalidade que, afinal, é filha do presidente de uma grande empresa. Ela diz que, com as habilidades que ele tem, nem foi difícil deduzir. Também ressalta que é importante que, por enquanto, seja a única a saber disso. É então que ele percebe que ela sabia que ele seguiria solo, e mesmo assim, colocou tudo na mesa com honestidade. Ela demonstrou um interesse real e até construiu um acordo que funciona para ambos. Ele não pode deixar de pensar que ela é muito astuta para negociar. Mais tarde, ele se dirige à cidade de jogadores C, perto da estação de Jansil, onde encontra uma senhora. Conforme haviam conversado, ela menciona o depósito de 100 milhões de won e o aluguel mensal de 5 milhões. Ele brinca dizendo que, como ela diz sorrindo, parece fácil, embora na realidade seja algo intenso. Ela simplesmente ri e responde que ele conseguiu um bom negócio, já que muitas pessoas queriam ver o lugar. Depois, ela se despede e vai embora. Ele lhe diz para se cuidar e a observa partir, enquanto pensa em quão rápido tudo aconteceu. Ele se pergunta se talvez essa sorte também seja obra da deusa da sorte. Já no novo apartamento, ele olha pela janela enquanto assimila tudo. Embora não tenha passado muito tempo, tantas coisas mudaram. Seu retorno repentino ao passado, a confusão e tudo, movendo-se tão rápido, pareceu um borrão. Ele passou dias tentando entender a situação. Mesmo sem respostas claras, não sabia o que fazer a seguir. Mas então, algo nele mudou. Sentiu uma energia correndo por seu corpo, embora ainda não tivesse feito nada. Parecia juventude, e aquele fogo não o deixava ficar parado. Foi então que prometeu a si mesmo que desta vez viveria diferente, não de maneira triste e indefesa como antes. E assim, começaram a aparecer oportunidades de crescer, uma após a outra. Enquanto estão no carro, Kim recebe uma ligação e começa a conversar. Ela fala com um tal repórter, Park Jongmin, comentando que, como sempre, ele é rápido com as notícias. Ao ouvir isso, ele supõe que deve ser Park, da revista Player Magazine. Do outro lado, o repórter menciona que ouviu que Shin está com ela em uma zona de missão. Ele confirma que é verdade e começa a falar sobre os jogadores recentes que viu. Mas antes que se alongue demais, Kim o interrompe e pede que vá direto ao ponto. Pouco depois, eles chegam ao seu destino. Shin agradece pela carona, mas ela pede que ele espere um pouco. Ela explica que em breve planejam explorar um portão não confirmado. É uma equipe aberta de 4 pessoas para jogadores de nível inferior a 120. Shin sente uma onda de emoção. Finalmente será sua oportunidade de entrar em um portão, mas ela o provoca, apontando o quão rápido ele aceitou, apesar de ter recusado sua oferta de guilda com tanta frieza. Ele sabe bem por que está tão animado. Ao contrário das masmorras normais, que sempre têm entradas, saídas, armadilhas e padrões de monstros fixos, os portões são imprevisíveis. Os caminhos mudam durante as incursões. Os monstros podem variar no meio da exploração, e com mais risco. Vêm melhores recompensas. É assim que funciona o mundo dos jogadores, e nos portões não confirmados há um bônus especial na primeira vez. Um artefato de alto rank é garantido. Ele também entende que Kim provavelmente tem experiência com esse tipo de portão. De outra forma,
ela teria conseguido obter aquele artefato que anula o efeito de atordoamento do lobo negro em seu nível. Antes de ir, ela diz que entrará em contato quando tiverem mais informações e que provavelmente conversarão muito a partir de agora. Em seguida, ela lhe passa seu telefone e pede que ele salve seu número. Shin olha para a tela, um pouco perdido. Ela percebe e rapidamente diz que quis mudar a tela para que ele escrevesse, só que está com a cabeça em outro lugar. Ele permanece em silêncio, observando-a. Realmente parece que ela está carregando algo. Mas, pensando bem, qual jogador não está lidando com algo hoje em dia? Shin começa a pensar que ele também tem um passado do qual nunca poderá falar. Se alguém descobrir que ele retrocedeu no tempo, quem sabe que tipo de problemas isso trará. Ele também se pergunta o que eles estarão fazendo agora. Então, ele se lembra do estudante do modelo tardio e de como passaram anos juntos. Parte dele apenas deseja poder ver seus rostos novamente. Enquanto isso, na sala VIP da Guilda Eden, Shojinho, um jogador de nível 700, está sentado confortavelmente e tenta iniciar uma conversa casual com Kim. Ele diz que já faz um tempo e pensou que poderiam colocar o papo em dia tomando um café ou algo assim, mas percebe que ela está grudada no telefone, esperando uma mensagem. Ela responde que está trocando mensagens com Shin, que estão se preparando para entrar juntos em um portão. Isso surpreende Jinjo e ele pergunta se ela está realmente interessada nele. Ela nega, diz que não é nada disso, mas Jinho não fica convencido. Ele lembra que Shin é aquele que consegue manter um atordoamento por mais tempo que ele. E não apenas isso, ele também recusou a oferta da guilda de Kim. Ela apenas dá de ombros e diz que ele deveria se preocupar mais consigo mesmo, porque as habilidades com a espada de Shin são. Jingo solta uma risada, achando um pouco exagerado. Ele brinca dizendo que, aconteça o que acontecer, compará-lo com ele é demais. No campo de treinamento de Jansil, no terceiro andar, Shin recebe uma ligação de Kim. Ele agradece por ela ter ligado. Ela pergunta se ele tem um momento para conversar, pois quer falar sobre o portão recente que apareceu. Ele a localiza rapidamente, mas diz que tem tempo. Ela o informa que a notícia sobre um portão não confirmado perto da estação Shunui, na linha 7, a cerca de 500 metros a noroeste. Ela acrescenta que todas as áreas até o ponto de controle intermediário já foram verificadas e que acabou de lhe enviar a informação sobre as zonas mais profundas. Shin lhe diz para esperar um momento enquanto ele verifica. Ela responde que não há pressa. Enquanto verifica os detalhes, Shi vê as informações do portão e pensa consigo mesmo como é incrível ter a oportunidade de usar sua nova habilidade tão cedo. Ele diz a Kim que já viu tudo e agradece pelo aviso. Ela responde que acabou de saber e que o ligará novamente em breve. Enquanto isso, Yun está por perto e parece irritado. Ele não consegue acreditar que Shin o arrastou até ali apenas para atender chamadas. Shin se desculpa e o chama de capitão. Junho pede que não o chame mais assim e brinca dizendo que talvez ele já seja famoso, mas Shin tenta minimizar a importância, dizendo que está longe de ser uma celebridade. Junho deduz por sua reação que ele ainda não verificou o telefone. Quando Shin pergunta do que ele está falando, Junho diz para ele ver por si mesmo. Ele está na capa da Player Magazine. Surpreso, Shin pega seu telefone. Ele não esperava acabar sob os holofotes e se pergunta por que não lhe disseram antes. Junho o provoca, perguntando se todos já estão enchendo seu celular de mensagens. Shin responde que ainda não é tão grave e decide se concentrar no que tem pela frente. A revista pode esperar. Então ele lhe entrega uma bolsa, dizendo que é o que Shin pediu. Shin agradece, mas Yun esclarece que não é um presente, não é de graça. Ele explica que são apenas seus velhos artefatos e se pergunta por que Shin os quer em vez de comprar novos. Ele sorri e responde que se interessa pela história das coisas ou talvez esteja tentando herdar o legado de Junho. Este o encara, perguntando se essa é realmente sua desculpa. Shin, ainda sorrindo, diz que é uma superstição em que acredita, embora na realidade pense que artefatos velhos e em desuso costumam absorver melhor a energia. De repente, uma garota aparece, dizendo que chegou tarde por problemas de estacionamento. Ela está ali para a avaliação. Shin não a reconhece, mas Yun intervém e explica que é a avaliadora que ele trouxe para garantir que a troca seja justa para ambos. Ele diz isso entre risos. A garota termina de verificar os artefatos, claramente cansada. Em seguida, diz a eles que a avaliação está pronta e que parece um acordo justo para os dois. Mas, pouco antes de fechar o acordo, Yun pede a Shin que observe suas habilidades com a espada. Shin, nervoso, responde que não pode ajudar porque não é bom o suficiente para dar conselhos, mas Yun o interrompe, dizendo-lhe para parar de ser tão humilde. Depois de tudo o que passaram juntos, Yun sabe que Shin já está muito à frente. Além disso, acrescenta que não é tão orgulhoso a ponto de recusar um conselho quando precisa. Isso deixa Shin um pouco desconfortável, pois não queria ter se metido em algo assim. Ele sente um pouco de medo, mas também pensa que seria rude ignorar alguém que só quer melhorar. Então ele diz a Yun para esquecer que ele está ali e para dar tudo de si. Yun gosta dessa resposta. Em seguida, Shin olha para a avaliadora e diz que será melhor ela se afastar. Ela assente e se move para trás dele. Imediatamente,
Yun brande sua espada com um golpe potente. Shin fica surpreso porque ele melhorou muito desde a última masmorra. Está claro que ele tem treinado duro. Enquanto Yun continua mostrando suas habilidades, Shin fica impressionado. Sua forma é precisa e cada movimento carrega força verdadeira. Junho diz que ainda tem mais a mostrar. É então que Shin nota algo e pergunta se há um problema com seu braço esquerdo. Yun fica impactado e pergunta como ele percebeu. Shin explica que toda vez que ataca com a direita, ele abre o ombro esquerdo rápido demais. Parece que o está protegendo demais. Se não for isso, então, o que é? Junho admite que Shin tem razão e explica que tem um trauma com seu lado esquerdo. A maioria de suas lesões em treinamentos e combates em masmorras foi desse lado. Embora saiba que é um ponto fraco, não consegue corrigi-lo. Shin lhe diz que isso pode ser consertado, deixando-o atônito. Ele explica que um trauma assim é mais fácil de superar do que as pessoas pensam. Em vez de esconder as fraquezas, deve-se encontrar força nelas, desde a pegada até a respiração. Ele reconhece que será difícil no início, mas a longo prazo ajudará. Sugere que ele aplique mais pressão com um dedo sobre a lâmina. Yun tenta, mas diz que não é tão simples porque até dói. Shin pede que ele aguente um pouco mais. Yun rende os dentes, diz que continua doendo, mas sente que algo melhora. Shin lhe assegura que só vai melhorar a partir de agora. Enquanto isso, a avaliadora pensa que esses dois são realmente algo fora do comum. Shin continua ajustando a pegada de Yun e mostrando-lhe diferentes formas de segurar a espada. Junho se esforça enquanto a avaliadora fica totalmente desconcertada, perguntando-se que tipo de sessão de treinamento está presenciando. Depois de ensinar ao Capitão Junho, nosso protagonista segue seu caminho. Ele está contente por ter feito um acordo com Junho. Mesmo que lhe custe 400 milhões, tem certeza de que o benefício que obterá desses artefatos valerá a pena. Não só isso, Junho parece bastante satisfeito com a lição de técnicas com a espada, mas sua expressão se torna nervosa quando se lembra do olhar estranho no rosto da avaliadora durante seu treinamento. Ele supõe que ela simplesmente devia estar cansada. Está animado para absorver esses artefatos e descobrir que tipo de habilidade obterá deles. Além disso, mal pode esperar para que o próximo portão apareça para poder usar também sua habilidade de lidar facilmente. Mesmo assim, tanto Jonshu quanto Ungo estão confiantes em sua vitória. Afinal, Jonshu é um jogador de nível 100, rank B, e Zungo é de nível 75, rank C, ambos claramente acima de Shin em termos de nível. Com um suspiro cansado, Shin saca sua espada enquanto pensa em seu plano inicial: testar seu poder. Mas isso significa que ele queira desperdiçá-lo em sujeitos tão patéticos como esses dois. Ele nem os considera oponentes dignos. No entanto, pessoas como ele sempre encontram uma maneira de encontrá-lo, então ele não tem muita escolha. Simplesmente se livrará deles rapidamente. Finalmente, Shin sai de seu carro e pergunta qual é o problema. Jonshu mente, afirmando que faz parte da força de segurança na cidade dos jogadores. Ele diz que recebeu queixas e está ali para resolvê-las. Pede a Shin que se acalme e coopere. Semicerrando os olhos, Jonshu o acusa de incomodar as pessoas simplesmente por ter aquele carro. Em seguida, sem aviso prévio, ele chuta o carro com força total, quebrando a porta. Shin fica momentaneamente atônito. Shun o ameaça para que entregue suas coisas e vá embora, ou verá seu carro reduzido a sucata. Perto dali, alguns curiosos reconhecem os patéticos Triamers tentando se fazer de durões, mas, mais importante, também reconhecem Shin pela Player Magazine. Eles se perguntam se é ele quem foi à área de missões junto com Kim. Enquanto a multidão tenta lembrar seu nome, Jonshu e Zungo começam a sussurrar sobre o nível de poder de Shin. Eles ouviram rumores. Aparentemente, nosso protagonista completou uma missão de nível 100 por conta própria. Ao ver o rosto juvenil de Shin, Jonshu se recusa a acreditar que ele seja forte o suficiente para superar uma missão assim. No entanto, Zungo contradiz, lembrando-lhe que Kim esteve com Shin e ela não é do tipo que dá crédito a um novato qualquer sem uma boa razão. Diante disso, Jonshu ri. De repente, ele tem uma ideia para seu próximo vídeo. Ele ordena a seu lacaio que prepare a câmera e decide intitulá-lo: Vamos dar uma lição no novato que Kim Mizu carregou. Sungo prepara a câmera com entusiasmo, seu rosto iluminado de emoção. Jun-Shu atrai Shin para um combate 1 contra 1, fingindo mostrar-lhe misericórdia. Ele lhe propõe um acordo. Se Shin perder, deverá abandonar a cidade dos jogadores, mas se ganhar, Jun-Shu e Sunjo se manterão longe dele. Por outro lado, o rosto de Shin se fecha enquanto ele mantém os olhos fixos em seu carro danificado. A princípio, ele responde com calma, aceitando o acordo, o que faz Jun-Shu sorrir, chamando-o de um verdadeiro homem. Mas no momento seguinte, a expressão de Shin muda. Sua fúria vem à tona. Ele os adverte para adicionarem 500 milhões ao acordo e aposta seu próprio pulso nisso. Então, acrescenta friamente que se Jun-Shu estiver com medo, está livre para recuar. Jun-Shu fica visivelmente irritado com a audaciosa exigência de Shin. Antes que ele possa responder, Zungo interrompe com uma expressão tensa. Irritado, Jun-Shu pergunta: O que foi?
Zungo informa com hesitação que o chat ao vivo está explodindo. Os espectadores o incentivam a aceitar a aposta de Shin e adicionar os 500 milhões de won ao acordo. Shin pergunta com calma se Jong-soo vai aceitar ou se simplesmente está com medo. Jong-soo hesita. As apostas são altas. Isso poderia fazer com que seu vídeo fosse desmonetizado por violência e conteúdo explícito. Mas, por outro lado, também é uma tentadora oportunidade de desabafar sua frustração e ganhar uma enorme quantidade de visualizações. Logo eles se encontram em frente a uma multidão crescente na praça C do edifício da cidade dos jogadores. Os curiosos se reúnem, confusos sobre o que está acontecendo. Alguns reconhecem Jong-soo e seu lacaio, murmurando que estão aprontando de novo, assediando novatos. Enquanto isso, Shin e Jong-soo entram em modo de treinamento. O sistema ativa o efeito de barreira para evitar danos no mundo real. Júlio sorri com arrogância enquanto lembra a Shin os termos do acordo. O vencedor leva 500 milhões de wons e quebra o pulso do perdedor. Ele assegura a Shin que cumprirá sua palavra. Em seguida, com um sorriso zombeteiro, ele o adverte que ainda não é tarde demais para recuar e evitar ter que implorar por piedade mais tarde. Zungo confirma que o modo de treinamento está ativo e que ambos os participantes estão livres para começar. J-Shu adverte com arrogância que ele não brinca em serviço, mas não consegue terminar. Shin, já em movimento, salta no ar com sua espada brilhando com uma aura poderosa. Seus olhos ardem enquanto ele rosna que ele também brinca em serviço e que se mais tarde alguém implorar por piedade, ele não estará de humor para perdoar. Enquanto isso, o combate é transmitido ao vivo e em outro lugar, Kim observa a tela com uma expressão atonita, surpresa com o que vê na batalha ao vivo, e murmura incrédula enquanto tenta compreender o que está acontecendo. Ela observa com atenção e começa a suspeitar que o oponente de Shin se parece com Julemil Utopia. Embora Jong-soo tenha rank B, ela ouviu rumores sobre seu comportamento imprudente, aparentemente porque seu tio é o líder da guilda. Mesmo assim, ela se pergunta por que alguém como ele está enfrentando Shin neste cenário. Nesse exato momento, sua irmã Shin Tae-ri chega e nota a expressão tensa em seu rosto. Curiosa, ela pergunta se algo fora do comum está acontecendo. Ao olhar para a tela, sua atenção muda e ela reconhece o jogador que aparece. Ela lembra que Shin é aquele que sua irmã tenta recrutar constantemente. Kim confirma que se trata de Shin Sang-gun e admite que fica desconcertada ao vê-lo aparecer em uma transmissão ao vivo de tão baixo nível. No entanto, sua irmã comenta sobre a impressionante precisão nos movimentos de Shin. Enquanto isso, o combate entre Jong-soo e Shin se intensifica. Jong-soo lança insultos, acusando-o de desonesto e zombando com linguagem vulgar. Em resposta, nosso rapaz, brandindo sua espada, lança um poderoso ataque contra Jung-soo. Ele avança com grande determinação, enquanto Jun-soo mantém uma postura firme e se recusa a recuar. Shin desfere outro golpe contundente, atraindo a atenção e a admiração da audiência que assiste à transmissão. Finalmente, Shin consegue um golpe decisivo. Ele reflete em silêncio que, pela primeira vez desde que retrocedeu no tempo, seu corpo responde exatamente como ele deseja. Sua técnica flui de maneira natural, mostrando seu crescimento. Cerca de 3 horas antes do confronto, Shin agradece à avaliadora por ter concluído o acordo rapidamente. Ela responde humildemente, ressaltando que ambas as partes contribuíram igualmente. Jun-hee propõe sair para beber, dizendo que ele pagará e que podem escolher qualquer lugar. No entanto, Shin recusa educadamente, explicando que já tem outros planos. Yun reage com irritação, interpretando mal a recusa. Ele se pergunta se talvez pediu demais e até oferece devolver parte do acordo. Mesmo assim, Shin insiste que é simplesmente um problema de agenda e repete suas desculpas. Ao aceitar a explicação, Yun deixa para lá e sugere então sair com a avaliadora. Mas de repente ela se lembra de um evento importante ao qual não pode faltar. Ela se desculpa rapidamente e sai apressada, dizendo que esse evento significa mais para ela do que beber. Junho tenta detê-la, mas ela desaparece. Mais tarde, Shin senta-se tranquilamente em um banco enquanto segura uma recompensa que obteve de uma aposta anterior. É um objeto de rank bronze e ele o observa com cuidado. A taxa inicial de absorção é de 10%, mas ele lembra que, com o tempo, o uso do objeto aumenta a taxa. Com isso em mente, a absorção final subiu para 90%. Shin fica genuinamente espantado com o resultado. Pouco depois, a deusa da sorte se aproxima e comenta que, graças ao seu favor, ele pode desfrutar de vantagens tão extraordinárias. Nosso protagonista reflete que, em condições normais, ele só teria conseguido extrair uma fração, cerca de 1/10, dos atributos originais do objeto. Ele percebe a grande diferença que faz quando alguém realmente aproveita seu equipamento. Mudando de assunto, ele faz uma pergunta que o intriga. Como ela goza de fama semelhante à de uma constelação, ele se pergunta se ela alguma vez encontrou uma conhecida como a estudante do modelo tardio. No entanto, a deusa começa a reclamar, sentindo-se negligenciada, e insiste que ele deveria prestar atenção a ela em vez de a outros seres celestiais. Embora o repreenda, Shi esclarece calmamente que não se trata de ignorá-la. Essa constelação tem um significado profundo para ele,
mas ele entende por que ela poderia ficar irritada. Com a cabeça baixa, ele aceita em silêncio a frustração dela. Finalmente, a deusa permite que ele levante a cabeça novamente. Ela menciona que tentará reunir informações sobre a constelação, já que hoje se sente generosa. Agradecido, Shin expressa seu apreço. Com o assunto resolvido, ele decide que é hora de desfrutar de uma refeição bem merecida. Segurando o artefato com força, ele inicia o processo de sincronização de mana com 5 artefatos diferentes. À medida que a energia flui, ele se prepara para jantar e melhorar suas capacidades físicas. Os pratos que se materializam estão entre os 5 favoritos dos homens, deixando-o surpreso e animado. Apesar de esses artefatos terem sido usados uma vez por um guerreiro mais velho, a comida que geram se mostra atraente até para alguém mais jovem como ele. Para sua surpresa, ele descobre que todos os artefatos possuem uma taxa de absorção impressionante de 90%. Ele começa a se perguntar quão poderoso se tornará depois de consumir tudo o que está sobre a mesa. O resultado potencial parece inimaginável. Logo, o título de confronto é ativado. Ele percebe que não há nenhuma outra pessoa em um raio de 5 metros do alvo marcado, exceto ele. À medida que a habilidade surte efeito, Ju fica como o oponente isolado. Shin avalia a influência da habilidade e conclui que seu impacto parece bastante decepcionante. Durante o confronto contínuo, Shin permanece firme com sua arma, preparado para eliminar seu rival. De longe, Kinmizu o incita em silêncio a ter cuidado, enquanto sua irmã a tranquiliza, segura de que ele provavelmente sairá ileso. Ao erguer sua espada, Shin lembra a si mesmo que tanto os 500 milhões apostados quanto o pulso de Jusen. Concentrando-se intensamente no movimento fluido de seu corpo e na energia que circula nele, Shin se compromete ainda mais a ganhar a aposta. No entanto, parece que Junshu e seu comparsa prepararam uma armadilha, e nosso rapaz cai diretamente nela. No momento em que Shin pisa no mecanismo oculto, a armadilha é ativada, imobilizando-o no lugar. Shu sorri com malícia, acreditando que o combate já terminou. Ele levanta com soberba o dedo do meio para Shin e declara sua vitória. Shu consegue congelar Shin com sua habilidade, congelamento forçado, imobilizando-o em um só lugar, enquanto Shin observa o gelo rodear e o prender em uma jaula. Por outro lado, Qin e Thierry se surpreendem com o movimento de Jonshu, mas Qin já suspeitava do poder de nosso rapaz e ri de seu próprio comentário. Com confiança, ela diz a Tairi para não subestimar sua habilidade de ler as capacidades das pessoas, ressaltando que Shin é especialista no estado. Então, ela desafia sua irmã a observar com atenção a joia que descobriu em nosso rapaz enquanto estudava a tela. Mas sua frase é interrompida quando percebe que o iglu criado por Jonshu está vazio. Enquanto isso, o corpulento vilão também se pergunta para onde nosso rapaz foi, pois tem certeza de que sua habilidade de congelamento ainda está ativa e que não há como alguém como Shin escapar, a menos que tenha a habilidade de remoção de alterações de estado. Infelizmente para este jogador arrogante, nosso rapaz possui essa habilidade. Shin aparece de repente, saltando no ar atrás de Jonshu, pronto para atacar. No instante seguinte, Shin cai sobre seu oponente, a ponta de sua espada roçando as costas de Jonshu. No entanto, Jonshu é astuto o suficiente para ativar o modo de treinamento, salvando-se do dano da lâmina de Shin. O público de comentaristas já tem opiniões diversas, até que um acerta ao dizer que Shin deve ter usado a remoção de alterações de estado para superar a habilidade de Yongshu. De repente, um comentário em particular chama a atenção do lacaio loiro quando outro seguidor menciona o quão diferente Shin parece, notando também uma mudança em sua aura. Ninguém tem ideia de que tipo de mudança Shin sofreu de repente. Tairi, por outro lado, sabe. Ela informa a sua irmã que Shin pode ter despertado uma nova habilidade, que poderia ser uma de transcendência ou uma psicodélica, mas ao observar os olhos negros de Shin, deduz que é psicodélica. Este tipo de habilidade é poderosa, mas traz uma grande desvantagem, pois causa um esgotamento extremo cada vez que o usuário recebe dano. Em seguida, ela comenta sobre a confiança na declaração de Shin de derrotar seu inimigo sem receber ferimentos em troca. Qin, no entanto, não concorda. Ela ressalta que durante seu tempo na masmorra, Shin nunca se preocupou em usar essa habilidade. Diante disso, Tairi analisa duas possibilidades. Primeiro, que ele não precisou dela naquela época. A segunda surpreende Qin, pois sua irmã revela que Shin pode tê-la despertado apenas recentemente. Enquanto isso, a garota avaliadora examina os artefatos que Shin trouxe, quando a pulseira carmesim de meditação chama sua atenção, já que havia sido testada por sua habilidade oculta. Esta pulseira contém a habilidade psicodélica. Nervosa, ela pensa que existe apenas uma baixa probabilidade de que Shin manifeste o poder oculto do bracelete. Se ele absorveu esta habilidade em tão pouco tempo, significa que, pelo menos, deve contar com a bênção da deusa da sorte. Sem que ela saiba, nosso rapaz realmente tem essa bênção, pois absorveu a habilidade psicodélica. Esta habilidade pode levá-lo a um estado de despertar, permitindo-lhe recuperar seu HP por 100 segundos. Suas outras habilidades também receberão um aumento após ativá-la, mas a desvantagem é um esgotamento severo se ele receber algum dano.
Nesse momento, com uma aura sinistra nos olhos, ele pergunta ao seu oponente se eles deveriam ter uma revanche, já que Jonshu. Treinamento, mas Jonshu, frustrado por sua humilhante derrota, lança-lhe insultos, subestimou Shin e agora decide levar a sério em vez de tratá-lo como um novato. Para sua próxima tática, o vilão decide colocar distância entre os dois. Depois de fazê-lo, ele se irrita com seu lacaio loiro por ter sugerido este combate em primeiro lugar, já que não tinha ideia de quão forte Shin resultaria. O dito lacaio evita cruzar olhares com seu chefe, enquanto Jun-Shu, mais furioso do que nunca, o amaldiçoa mentalmente, apenas para ser interrompido pelo forte aperto de nosso rapaz em seu rosto. Shin o joga contra o chão, fazendo com que o piso se rache sob a força, enquanto zomba dele dizendo que a única coisa que o salva é seu modo de treinamento. Desesperado, Jonshu diz que cumprirá sua palavra, admitirá a derrota e transferirá o dinheiro do prêmio para sua conta. Mas Shin ainda não terminou. Agora que o combate acabou, ele está com vontade de se vingar. JCHCH-Shu, assustado, pergunta-se de que tipo de vingança esse garoto louco está falando. Enquanto isso, Shin lembra de 3 dias atrás, quando um mecânico, como um médico sem esperanças, o informou que, embora seu carro ainda estivesse bom, só lhe restavam alguns dias de vida útil e seria melhor substituí-lo. Shin, no entanto, entristeceu-se com a notícia, pois havia compartilhado muitas viagens e memórias com ele. Agora, por causa disso, Shin declara que está se vingando pela morte de seu carro. J-Shu se desculpa por seu pecado, mas Shin não ouve e se prepara para mandá-lo com um soco direto para o inferno. O pobre Jonshu está tão aterrorizado que urina nas calças, o que não só provoca o nojo e a comoção dos espectadores, mas também de seus próprios seguidores, que não conseguem acreditar no que acaba de acontecer. Por outro lado, as pessoas se queixam do mau cheiro que o desastre de Jonshu está causando. Zungo também está preocupado com seu próximo passo. Além do canal no YouTube, eles ficaram arruinados depois de mexer com nosso rapaz. Para piorar os problemas do pobre lacaio, aparece o gerente da Guilda Utopia, Moonbyun, e claramente não parece feliz com a situação. Ele decide que mais tarde resolverão quem culpar por toda essa bagunça. Por agora, sua atenção está em Shin, que claramente tem habilidade suficiente para derrotar alguém como Jonshu Lato. Com a intenção de verificar pessoalmente as habilidades de Shin, ele se aproxima sob o pretexto de boa vontade. Ele expressa que veio para controlar os danos e quer falar com ele sobre uma compensação. Antes de aceitar, Shin pede a Moon que se apresente. Por um momento, Moon julga sua atitude como arrogância, mas depois se detém ao perceber que essa deve ser a confiança que surge das habilidades e destrezas que alguém como Shin possui. Para ganhar o favor de Shin, ele não tem outra opção a não ser se apresentar com um pedido de desculpas. Ele até pergunta quanto ele precisa como compensação para controlar os danos, enquanto pensa em como isso pode ajudá-lo a construir um relacionamento positivo com nosso rapaz e, eventualmente, recrutá-lo. Mas os pensamentos confiantes de Moon vacilam quando Shin lhe pede com naturalidade que transfira 2 bilhões de won para sua conta. Shin, que a princípio planejava pedir 500 milhões de won, aumenta o valor, já que Jonshu também lhe causou um considerável trauma mental. Moon percebe que a soma é enorme, mas ainda assim está disposto a pagar, oferecendo-se para fazê-lo em parcelas. Depois desse incidente, nosso rapaz parece se tornar bastante famoso. Vários repórteres se reúnem em frente à sua casa, a maioria querendo saber sobre sua relação com Kim ou com a Guilda Eden. Frustrado, ele os expulsa, mas eles persistem. Com um suspiro, ele os deixa do lado de fora de seu apartamento, perguntando-se por que estão tão interessados em sua vida amorosa. Ele já tem problemas suficientes e não tem nenhum interesse em sair com ninguém por enquanto. Olhando para suas roupas novas, ele está muito mais ansioso para se preparar para sua próxima aventura. Ele também recebe uma notificação de Kim de que a incursão do portão que ela havia sugerido há dias finalmente acontecerá hoje. Para este portão, Shi esteve se preparando especificamente por uma semana. Agora que o avaliador lhe trouxe mais artefatos, ele progrediu bastante. Enquanto isso, verificando sua tela, ele se sente mais do que satisfeito com os resultados. Suas habilidades, como golpe demoníaco e empunhadura dupla, também subiram de nível. Agora ele tem uma chance melhor de vitória, especialmente porque obteve o título de poder avassalador, que lhe permite manter sua habilidade por 2,6 segundos. Além disso, sua habilidade de atraso agora pode durar até 5 segundos. Não só isso, ele também despertou várias habilidades novas, como treinamento de nível guerreiro em manejo de espadas e carga total. Esta última o ajudará com a liberação de energia. Ele se sente satisfeito por ter obtido tudo isso, mais do que suficiente para garantir seu sucesso na incursão do portão. Seus pensamentos retornam às suas últimas batalhas, quando não tinha este nível de habilidades, e isso o limitava, especialmente em sua luta contra o Senhor Lobo. Mesmo com Julho, quando ele usou a habilidade de congelamento contra ele, Shin sabia que estaria acabado se seus oponentes tivessem sido um pouco mais fortes do que eram. Agora ele entende que precisa se concentrar o mais rápido possível para evitar que a história se repita, não importa o quanto tenha progredido. Ele se lembra da época em que chegou o ano de 2040,
quando ocorreu a grande queda do servidor e ele perdeu todos os seus entes queridos. Ele está determinado a deixar a história se repetir. Agora ele precisa seguir o caminho de seu herói e se tornar mais forte como ele para alcançar seu objetivo. Seus pensamentos são interrompidos pelo toque de seu telefone. Ele atende a chamada e se surpreende ao saber que é Park Jin-ming, que lhe lembra da entrevista que haviam decidido realizar hoje. Parece que nosso rapaz já havia se esquecido. Ele responde imediatamente, e o repórter lhe pergunta se está livre. Ele aceita e confirma que se encontrarão em uma cafeteria para a entrevista. Agora ele percebe que está em apuros, pois só tem 15 minutos para chegar ao seu destino para a entrevista, sem mencionar a incursão do portão que o espera à tarde. Outro problema é a multidão de repórteres que o esperam como abutres. Para enfrentá-los, Shin ativa sua habilidade psicodélica para se livrar deles e os ameaça para que se mantenham afastados. Enquanto isso, Park o espera e vê Shin chegar a tempo. Ao notá-lo, ele o recebe, informando que já pediu café para ambos. Finalmente, cara a cara, ele elogia nervosamente seu estado, supondo que deve vir diretamente de uma masmorra. O pobre Shin nem pode dizer ao repórter Park que chegar ali foi mais perigoso do que limpar uma masmorra. De qualquer forma, ele se desculpa pelo atraso e se acomoda. Park minimiza sua preocupação e vai direto ao ponto, dizendo que quer saber sobre os eventos recentes de Shin dentro da área de missão. Também ressalta que Shin parece estar passando por muita coisa ultimamente. Shin tenta minimizar, dizendo que são apenas assuntos menores. Insistente, Park destaca a popularidade recente e repentina de Shin entre os jogadores. Hoje em dia, as pessoas estão mudando sua perspectiva e dizendo que a experiência e o nível não têm nada a ver com o novo sistema, mas não podem negar o fato de que Shin obteve o título de supernovato graças ao seu talento. Apesar de seu baixo nível, Shin ainda tenta minimizar a situação, mas Park destaca que essa é exatamente a razão pela qual tantas guildas estão tentando recrutá-lo. Shin assente, admitindo que tem recebido muitas chamadas não solicitadas. Park ri e pergunta se ele quer saber sobre a Guilda Eden ou sobre outras guildas para ponderar suas opções, sem mencionar que nem está incluindo as guildas estrangeiras nessa lista. Isso pega nosso rapaz de surpresa. No entanto, Park continua, revelando a informação mais recente que tem. 5 guildas estrangeiras já realizaram uma verificação oficial de identidade sobre Shin. Usualmente, estas são as guildas que recrutam pessoas em seus estágios iniciais para obter vantagem, mas esta é a primeira vez que se interessam por um completo novato como ele. Então, ele adverte a Shin para ficar alerta durante este período, já que eles podem já estar de olho nele. Mais tarde, nosso rapaz caminha pelos becos da estação Shunui, a caminho de seu destino para o surgimento do portão. Enquanto isso, sua mente está ocupada com a nova informação que Park lhe deu. Ele só quer estar filiado a uma guilda, mas agora se pergunta sobre essas guildas estrangeiras que poderiam estar em um nível completamente diferente. Mesmo assim, não consegue confiar totalmente nelas devido à amargura de sua vida passada arruinada. Seus pensamentos são interrompidos de repente pela voz de Kim. Ela tem a intenção de lhe apresentar sua irmã, agora que eles têm tempo antes do surgimento do portão, mas ele se surpreende ao vê-la. Kim, cheia de entusiasmo, apresenta-lhe Tairi, que, além disso, acaba por ser sua colega de guilda. Ela sugere que, enquanto isso, se acomodem em um café próximo, mas Tairi se adianta, oferecendo a mão a Shin e se apresentando. Ele responde com um sorriso nervoso. Tairi não é alguém que se pudesse não conhecer. Ela carrega o título de assassina das sombras graças às suas habilidades letais. Como uma das melhores jogadoras da Coreia, é também uma das principais razões pelas quais sua guilda Eden alcançou tão alto nos rankings. Shin pede desculpas ao seu eu do passado, porque desta vez teve a sorte de conhecer jogadores de tão alto escalão em sua vida. Então, de repente, Tairi lhe pede um favor. Shin se surpreende que alguém como ela queira algo dele. Ele responde, hesitante, que o fará se estiver dentro de suas possibilidades. Então, ela lhe pede que lute com ela. Kim, no entanto, não fica feliz com sua exigência e pede que ela se retrate. Mas Tairi, imperturbável, lembra-lhe que já lhe havia dito a caminho que testaria pessoalmente Shin para ver se ele era digno de se juntar à sua guilda. É evidente que a luta é sua maneira de avaliá-lo. Rindo nervosamente, Kim se desculpa pelo pedido de Tairi. Mas, para a surpresa de ambas, Shin aceita o desafio. Ele quer começar imediatamente, já com a mão no punho de sua espada. Ele acrescenta que não pode recusar a oportunidade de lutar contra uma jogadora de tão alto nível como Tairi, o que também é uma honra para ele. Tairi fica bastante impressionada com suas palavras e entende que Kim deve ter visto algo nele. Em seguida, ela se desculpa por seu comportamento pouco profissional e propõe que troquem 5 movimentos no combate. Enquanto a eletricidade já crepita em seu punho. Ela pede que ele avise quando estiver pronto. Ao olhá-la, ele sabe que por enquanto não tem nenhuma chance contra alguém como ela, mas ainda assim quer lutar para analisar sua própria força e ver o quanto melhorou. Ao mesmo tempo, ele admite que a aura dela mudou completamente, embora ela não tenha feito nada além de manifestar sua arma. Sem demora, ele pede que ela comece o combate enquanto seus olhos mudam de cor.
Ele ativou sua habilidade psicodélica, pronto para dar tudo de si desde o início. Do outro lado, a pobre Kim fica tonta ao ver como os eventos se desenrolam. Taiyeri reivindica o primeiro movimento e, no instante seguinte, desaparece de sua vista. Ao ver isso, Shin se amaldiçoa, percebendo que não pode depender unicamente de seus reflexos para antecipar o ataque. Um segundo depois, ela aparece atrás dele, mas, por sorte, ele consegue bloquear seu golpe com a espada. Desesperado, ele entende que precisa prever cada um de seus movimentos. Por sua parte, Tairi parece estar simplesmente brincando com ele, elogia-o e adverte que vai lhe dar trabalho em seus próximos 4 movimentos. Em seguida, ela aumenta sua velocidade a ponto de fazer Shin engolir em seco de nervosismo. Decidido a confiar em seus outros sentidos, ele fecha os olhos e tenta sentir seus movimentos apenas por instinto. Mas fica claro que este combate é muito mais difícil que o anterior. Kim nota imediatamente sua manobra de fechar os olhos. Ela sabe que existe uma enorme diferença de poder entre ele e sua irmã. Ao vê-lo com os olhos fechados e a aura concentrada, ela o chama de louco por fazer algo assim. Enquanto isso, o suposto louco concentra toda a sua atenção em perceber a presença de Tairi e consegue bloquear outro de seus ataques. Este golpe é claramente mais forte que o anterior, e Tairi fica impressionada. Com um sorriso torto, ela acrescenta que a maioria dos espadachins carece da clareza e concentração que ele demonstra, porque ainda não tem experiência suficiente. Suas palavras o desconcertam, pois ele percebe que ela observou algo nele. Ela recua e declara que ele luta como um profissional. Shin então lhe pede um favor, e ela o encoraja a dizer. Ele sugere que, em vez de completar mais 3 movimentos, ela o ataque uma única vez com toda a sua força. Tairi se surpreende com seu pedido. Ele admite que pode soar arrogante, mas quer aproveitar esta oportunidade. Ele lhe pede que dê esse último golpe enquanto ele ativa novamente sua habilidade psicodélica. Ele sabe que não pode vencer contra alguém como ela e que este combate o deixaria traumatizado se não fosse pela experiência que traz de sua vida passada. Ao ver isso, Kim protesta, rogando a sua irmã que não lhe dê atenção, mas Tairi aceita de qualquer modo. No entanto, ela acrescenta que não usará todas as suas habilidades contra ele, já que o modo de treinamento está desativado e causaria dano demais. Tudo o que ela pode fazer é liberar sua velocidade máxima, pois suas habilidades superiores são muito perigosas para serem usadas. A Kishin aceita imediatamente, dizendo que é suficiente para analisar seu progresso se ela for com tudo em termos de velocidade. Ela se prepara, e nosso rapaz sabe que se falhar desta vez, o resultado pode ser sua morte, então ele muda de tática. Em vez de esperar que ela o alcance, ele aperta com força a espada e se lança em direção ao local onde prevê que ela atacará. Pronto para contra-atacar, Tairi se surpreende ao vê-lo avançar em sua direção. Nesse momento, sua habilidade de ilusão sombria é ativada. Como resultado, ela o perde de vista e o punho de sua espada se choca contra seu rosto. Preocupada, ela pergunta se ele está bem. Mas Shin está mais interessado em saber por que ela usou sua habilidade depois de ter dito antes que não o faria. Ela então lhe oferece a mão e se desculpa por ter usado uma habilidade que ativou por instinto. Ele sorri amplamente, agradecendo por tê-lo levado a sério. Ambos trocam cortesias e Tairi promete ter uma conversa séria com ele da próxima vez. Ele aceita enquanto pega sua mão, embora Kim claramente não pareça satisfeita com a troca. Aproveitando o momento, Kim pede educadamente a sua irmã que se afaste, já que precisam ir para uma incursão. Além disso, Tairi tem que preparar um relatório sobre o caos que quase provocou ali. Dito isso, Tairi se despede de sua irmã e vai embora. Enquanto isso, nosso protagonista reflete sobre como isso marca seu primeiro fracasso em sua nova vida. No entanto, também é verdade que se Tairi tivesse decidido ir com tudo desde o seu primeiro movimento, ele não teria tido nenhuma chance. Agora, ele não só tem a oportunidade de falar com Tairi, mas também um novo objetivo: tornar-se forte o suficiente para derrotar essa garota algum dia. Nesse momento, Tairi o olha de soslaio, e seu olhar lhe diz para se esforçar ao máximo para alcançar sua meta. Depois de um tempo, aparece um portão não identificado, o número 727. Na estação de Shunui, Kim apresenta 2 de seus companheiros de equipe a Shin. Um deles é um jogador mago, Park Taizok, e o outro ainda não foi mencionado. Shin se sente feliz em conhecer jogadores de tão alto nível. Taug responde que o prazer é seu, pois é uma honra conhecer o famoso rapaz de quem todos têm falado. Em seguida, ele se apresenta adequadamente. Durante a conversa, Shin pergunta sobre sua habilidade em pirocinese ao ouvir a palavra ignição. Taug confirma, acrescentando que pertence ao mesmo âmbito de habilidades que Jong-ul tinha. Em seguida, ele demonstra sua habilidade de fogo, explicando que pode conjurar chamas muito mais poderosas que essa. No entanto, ele admite que, por enquanto, só se encontra na etapa da chama azul e que levará ainda bastante tempo para melhorar sua habilidade. Ao observá-lo, nosso protagonista comenta sobre a confiabilidade de Taug. Ele entende que alguém como ele tomou o caminho certo, focando em desenvolver uma única habilidade até alcançar um certo nível de maestria. Isso, Shin percebe,
É a razão pela qual conseguiu derrotar alguém como Jonshu, que havia se dispersado demais aprendendo diferentes habilidades sem chegar a dominar nenhuma. Em seguida, eles se voltam para a garota ao lado dele, Kang Y, que é uma usuária do espaço. Ela também é uma maga especializada em habilidades de conexão espacial. Timidamente, ela decide mostrar sua habilidade. Seu companheiro tenta impedi-la, mas já é tarde demais. Observando com atenção, Shi nota que o vento que ela conjura é diferente do de um portador do espaço comum. Parece que eles estão dentro de uma bolha de vento, olhando para baixo para a cidade. Ela explica timidamente que essa é sua habilidade e o cumprimenta. Novamente, Shin sente imediatamente que pode confiar nela. Com sua incorporação, a equipe agora se sente completa. Ele como lutador de curta distância, Kim como lutadora de longa distância, Tal com seus potentes ataques de fogo, e Yui como a que pode apoiá-lo sempre que precisarem escapar. Ele já pode ver o quão perfeita é a equipe, mesmo que lhes falte um curandeiro. A coordenação deles é notável enquanto planejam a incursão e preparam estratégias de apoio, cada um plenamente consciente de seu papel. Para ele, é evidente que trabalharam juntos por muito tempo, e esse tipo de trabalho em equipe é essencial para sobreviver dentro dos portões. Ao ver isso, Shin se lembra de sua própria equipe de sua vida passada, e uma expressão triste cruza seu rosto. Ao notar, Kim se aproxima e pergunta se ele se feriu durante sua luta com a irmã dela. Ele responde vagamente, dizendo apenas que sua mente está ocupada com alguns pensamentos. Em seguida, ele a encoraja a continuar, lembrando a si mesmo que precisa se concentrar no presente em vez de se deixar levar pela nostalgia. O reino que eles enfrentam sob o portão é o Inferno Congelado, uma terra de colinas congeladas. Avançando, Kim agradece a Tisog por sua ajuda para mantê-los aquecidos, já que o frio insuportável ali poderia congelá-los facilmente. Graças à habilidade de bênção de fogo de Tal, eles são capazes de resistir ao ambiente gélido. Os outros companheiros também expressam sua gratidão, observando que a incursão anterior não se parecia em nada com esta. Então Kim percebe que, além de sua espada longa, Shin carrega outra arma, uma que nunca usou na incursão anterior. Ele explica que a adquiriu recentemente, pensada para combates que exigem mais mobilidade. Ela fica maravilhada ao perceber que ele pode manejar múltiplas armas. Shin minimiza a importância com uma desculpa, não querendo revelar muito sobre sua classe rara. Nesse exato momento, Kim se vira para Yuji, já que ambas sentem o monstro se aproximando por trás e sabem que é hora de usar o plano C. Kim dá o sinal para Yu. No instante seguinte, Yui abre um espaço antes que o punho do monstro possa esmagá-los, transportando a equipe para longe do perigo. Agora, com seu arco em mãos, Kim se prepara, esperando a próxima ordem dele. Por sua parte, ele está pronto para enfrentar o desafio enquanto corre em direção ao monstro com sua espada. Com ambos prontos para atacar, Kim também faz um sinal para Taizok, que está preparado com seu poder de fogo. Kim dispara sua flecha, agora impregnada com a chama azul de Tisok. A flecha atinge o rosto do monstro, incendiando-o, e a criatura uiva de dor. Sem perder tempo, Shin corta o monstro com sua espada e faz um sinal para Yuji, que imediatamente muda de posição antes que a besta possa golpeá-lo. Quando o monstro supõe que o esmagou, uma expressão arrogante se desenha em seu rosto, mas nosso rapaz já está atrás dele, pronto para terminar a luta. Ele chama mais uma vez por Yui, pedindo-lhe que prepare seu ataque. Ao mesmo tempo, Shi ativa sua habilidade de golpe demoníaco. No instante seguinte, ele corta rapidamente a cabeça do monstro, para a surpresa de todos os presentes. Quando ele desce após esta exaustiva batalha, fica confuso ao ver suas expressões desconcertadas. Então, eles explicam que não esperavam que ele derrotasse o monstro com um único golpe certeiro. Kim também intervém, dizendo que teve a mesma reação que os outros e espera que Shin tenha mais surpresas ocultas. Ela está ansiosa para ver suas habilidades secretas. Sentindo a pressão, Shin pensa em mostrar-lhe todos os seus movimentos. O bom é que eles estão coordenando bem como equipe. Talvez seja porque suas diferenças em habilidades se equilibram bastante bem. Agora eles estão prontos para enfrentar outra horda de monstros que saem da montanha. Depois de um tempo, eles derrotam todos eles. Tão fica bastante impressionado com a destreza com a espada de nosso rapaz, enchendo de elogios. Diante disso, Kim comenta que Taki está tão feliz porque normalmente não tem a oportunidade de exibir suas habilidades pirotécnicas, mas agora, graças a Shin, ele pode usá-las ao máximo. Shin também compreende que a maioria dos magos costuma ser membro de apoio da equipe, especialmente se o grupo não tem um espadachim confiável. Mas agora com Shin na equipe, Taizok pode liberar todo o seu potencial. No entanto, Shin já não suporta mais o olhar meloso de Taizeio. Kim muda de assunto, mencionando a nova habilidade que Shin usou, o que realmente a surpreende. Pouco antes, quando lutavam contra o exército de monstros, Kim nota que um ogro demoníaco com armadura avança em direção a eles e avisa a todos. Tisok pergunta qual é o próximo passo. Ela planeja primeiro lançar poder de fogo contra ele, mas para isso precisam criar distância entre eles e o monstro. Para isso, ela pede a Yu que abra seu espaço. Mas antes que ele possa fazê-lo,
Shin a interrompe, querendo que ela o abra diretamente em frente ao ogro demoníaco com armadura. Kim protesta, dizendo que a armadura do ogro é sua maior defesa, mas ao notar a postura dele, entende imediatamente que ele já tem algo planejado, então decide confiar nele e pede a Yui que o faça. Então, Yui abre o portal e Shin se lança para dentro com sua habilidade de carga completamente ativada. Com essa habilidade e seu golpe de esgrima, ele parte o monstro em dois, surpreendendo a todos mais uma vez. Agora Kim lhe pergunta sobre sua habilidade de carga, que é muito poderosa apesar de ser apenas uma técnica de movimento. Ele tenta evitar a pergunta, dizendo vagamente que se torna agressivo porque tem uma equipe confiável. De repente, Yui percebe a presença de um monstro e diz a todos para ficarem em silêncio. Eles avançam sigilosamente e descobrem um chefe intermediário, o Cérbero do Inferno congelado, dormindo ali. Como o monstro está dormindo, eles decidem elaborar um plano. Yuji pergunta se deveria abrir um portal com antecedência, enquanto TYCK sugere chover fogo sobre ele. No entanto, nosso rapaz está totalmente animado porque existe uma habilidade chamada Era da Noite e dos Lobos. Finalmente ele encontra o monstro adequado para praticar esta técnica, que se especializa em atordoar criaturas do tipo lobo ou cão. Bem, gente, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desta história tanto quanto eu. Obrigado por chegarem até aqui. Já sabem, deixem um like, comentem e inscrevam-se para trazermos a continuação. E se ficaram com vontade de ver mais do meu conteúdo, recomendo estes 2 vídeos que aparecem na tela e que com certeza vocês não viram. Masmorra. Está claro que ele tem treinado duro. Enquanto Yun continua mostrando suas habilidades, Shin fica impressionado. Sua forma é precisa e cada movimento carrega força verdadeira. Junho diz que ainda tem mais a mostrar. É então que Shin nota algo e pergunta se há um problema com seu braço esquerdo. Yun fica impactado e pergunta como ele percebeu. Shin explica que toda vez que ataca com a direita, ele abre o ombro esquerdo rápido demais. Parece que o está protegendo demais. Se não for isso, então, o que é? Junho admite que Shin tem razão e explica que tem um trauma com seu lado esquerdo. A maioria de suas lesões em treinamentos e combates em masmorras foi desse lado. Embora saiba que é um ponto fraco, não consegue corrigi-lo. Shin lhe diz que isso pode ser consertado, deixando-o atônito. Ele explica que um trauma assim é mais fácil de superar do que as pessoas pensam. Em vez de esconder as fraquezas, deve-se encontrar força nelas, desde a pegada até a respiração. Ele reconhece que será difícil no início, mas a longo prazo ajudará. Sugere que ele aplique mais pressão com um dedo sobre a lâmina. Yun tenta, mas diz que não é tão simples porque até dói. Shin pede que ele aguente um pouco mais. Yun rende os dentes, diz que continua doendo, mas sente que algo melhora. Shin lhe assegura que só vai melhorar a partir de agora. Enquanto isso, a avaliadora pensa que esses dois são realmente algo fora do comum. Shin continua ajustando a pegada de Yun e mostrando-lhe diferentes formas de segurar a espada. Junho se esforça enquanto a avaliadora fica totalmente desconcertada, perguntando-se que tipo de sessão de treinamento está presenciando. Depois de ensinar ao Capitão Junho, nosso protagonista segue seu caminho. Ele está contente por ter feito um acordo com Junho, mesmo que lhe custe 400 milhões, tem certeza de que o benefício que obterá desses artefatos valerá a pena. Não só isso, Junho parece bastante satisfeito com a lição de técnicas com a espada, mas sua expressão se torna nervosa quando se lembra do olhar estranho no rosto da avaliadora durante seu treinamento. Ele supõe que ela simplesmente devia estar cansada. Está animado para absorver esses artefatos e descobrir que tipo de habilidade obterá deles. Além disso, mal pode esperar para que o próximo portão apareça para poder usar também sua habilidade.